ZYK 570, AM 1390 kHz. Rádio CBN Campinas. Ponte Preta, Londrina, Atlético, Santos. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse fiatlética.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Londrina. Léo Tonin. Alô, você, um grande abraço pra você ligadinho nos 99.1, é sabadão, hein? Sabadou, dia 11 de junho, exatamente 4 horas e 4 minutos, uma ótima tarde pra você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão aqui da Rádio CBN Campinas, jornada esportiva, hein? Daqui a pouquinho a bola rola, enquanto a bola não rola, a gente fala de mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Série B essa que tem confronto importante, hein? Confronto aí de igualdade, de divisão de águas, de riscão no chão. Igual eu falo, a bola rola para Ponte Preta e Londrina. É isso mesmo, a Macaquinha joga daqui a pouquinho no estádio Moisés Lucarelli. E claro, a Rádio CBN Campinas trará todas as informações e todas as emoções de uma mais importante partida pelos lados da Macaca. Já faço convite para você ligadinho no nosso dial, nos 99.1, também no YouTube da Rádio CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas. E você não conhece o nosso novo canal de esportes da Rádio CBN? Então digite lá no buscar, lá na barrinha de pesquisa, CBN Esportes Campinas. Na verdade, você vai lá digitar Esporte CBN Campinas, Esporte CBN Campinas. Você se inscreve nesse canal também e você concorre à camisa, tanto da Macaca quanto do Bugrão também. Como é fácil, hein? Você se inscrevendo no canal, você vai deixando lá o seu like nas nossas transmissões e na partida de logo mais, né, como a gente vai transmitir no canal do YouTube, você deixa o seu nome e fala para que time que você torce, que daí na próxima quinta-feira, na partida diante do Cruzeiro, né, entre Cruzeiro e Ponte Preta, a gente fará sorteios aí, tanto de camisa de Ponte, quanto também da camisa do Guarani. Então não perca tempo, fique no nosso dial, né, nos 99.1, também tem o youtube.com/CBN Campinas e o nosso novo canal de esportes, exclusivaço, hein, extremamente exclusivo para o esporte aqui da região, no caso de Ponte, Guarani e demais esportes, demais transmissões que viermos aí a fazer. Então coloque lá na barrinha de buscar Esporte CBN Campinas e vem curtir com a gente toda a emoção do futebol aqui nos 99.1. 4 horas e 6 minutos, falando do jogão de logo mais, como eu falei, daqui a pouquinho tem mesmo Ponte Preta e Londrina, Londrina e Macaca, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente já vai direto e reto pro estádio Moisés Lucarelli, a Macaquinha, que tem um confronto direto, é a atual 14ª colocada com 12 pontos ganhos, vem de uma vitória fora de casa 2-1 pra cima do Ituano. Será que tem força máxima? Será que vai ter novidade? Como que vem a Macaquinha pra embalar na competição, colar lá na parte de cima da tabela? Por isso eu já chamo ela, que tem todas as informações, conhece de pé até a cabeça o time da Macaca, os bastidores da Macaquinha, por isso chamo ela. Alô, Adriana Almeida, alô, Adri, um grande abraço, seja bem-vinda. E essa Macaquinha, hein, Dri? Olá, Léo, grande abraço para você, para os ouvintes da CBN. Às vésperas do Dia dos Namorados, o elenco pontepretano tenta entrar em romance com a torcida. Isso porque a Macaca vai em busca de um feito inédito nessa temporada: garantir 2 vitórias consecutivas. Isso porque vem embalada depois de uma boa vitória e uma atuação satisfatória diante do Ituano na última terça-feira fora de casa. E agora, como você bem disse, encontra um adversário direto, Londrina, que tem os mesmos 12 pontos da Ponte Preta. O técnico Hélio dos Anjos vai repetir a escalação, o time que entrou em campo na vitória diante do Ituano. Norberto até estava liberado de suspensão, mas sentiu um incômodo muscular e por isso não entra em campo. A novidade é Arthur, que está recuperado, deixou o gramado no segundo tempo com problemas na panturrilha lá no Novelli Júnior e conseguiu se recuperar para continuar como titular.
Já o volante Felipe Amaral segue como desfalque no departamento médico. Tem mudanças, a macaquinha mantém a base, mantém aquele espírito em love, espera ficar em love com o torcedor da Ponte. Joga no estádio Moisés Lucarelli, tenta mais uma vitória na competição, mas do outro lado também tem um adversário meio casca grossa, um pouco mais complicadão, por mais que ainda não venceu fora de casa nesse campeonato brasileiro, mas é o Tubarão, hein, que tem os mesmos 12 pontos ganhos, tem um jogo a menos, vem de um empate em casa, tem um jejum fora, talvez um Adilson Batista um pouquinho pressionado, né, Dri? Como veio o adversário da Macaca? Léo, você até foi bonzinho em falar que tem um bom jejum fora, porque na verdade o Londrina é o pior visitante da Série B. Não venceu nenhuma das 8 partidas que fez na temporada fora de casa. Isso contando o Campeonato Paranaense e também Série B. Na Série B foram 4 derrotas fora de casa e nenhum gol marcado, por isso, obviamente que o técnico Adilson Batista vai procurando aí um melhor desempenho e começa a ficar pressionado no comando do Tubarão. O zagueiro Simon está recuperado de uma virose e é novidade aí na defesa do Londrina. Por outro lado, o lateral direito Samuel Santos e o volante Johnny Lucas estão suspensos. Os substitutos Watson na direita e Mandaca no meio-campo. Então tem mudanças, hein? A equipe do Londrina não vence fora de casa, é o pior mandante da competição e a Ponte vem com uma vitória jogando frente ao torcedor. Tem que fazer acontecer, hein? Faça igual o Cris também, ouvinte CBN, é isso mesmo. Manda uma mensagem pra cá, o nosso WhatsApp já tá liberado, 19991869070. Fala, Cris! Boa tarde, Léo, pra cima deles, nega véia, Ponte Preta, Cristiano de Sumaré, hein? Bora fritar o chat do YouTube, é isso mesmo, manda sua mensagem como o Cris no nosso 19991869070, no nosso WhatsApp já liberadaço, quanto também no nosso YouTube da Rádio CBN, CBN Campinas, né, youtube.com/CBN Campinas, e se você digitar também lá na pesquisa, lá na barrinha de buscar, coloca lá, Esporte CBN Campinas, o canal novaço aqui da Rádio CBN Campinas, com todas as informações do esporte, todas as jornadas esportivas, claro, pra você, seu ouvinte mais bem informado. Continuando lá no estádio Moisés Lucarelli, ele que vai trazer todas as emoções, já fez o seu aquecimento vocal, eu acredito que preparadaço e na expectativa por muitos gols da Macaca. Alô, Carlos Cabelo, um grande abraço, seja bem-vindo, meu amigo. Olá, boa tarde, Léo Toninho, a todos que acompanham a CBN Campinas, uma ótima tarde a todos, uma tarde com cara de inverno, porém com o solzinho botando as caras de fora também, afinal de contas, tivemos um dia meio carrancudo pela manhã, ontem também, tivemos chuva na madrugada para amanhecer ontem. Tem previsão de esfriar muito ainda neste final de semana, mas a temperatura neste momento 23 graus, torcedor vai chegando com calma aqui no Moisés Lucarelli, torcedor do Londrina, tá ali a falange azul já prontinha aqui dentro do estádio para acompanhar Ponte Preta e Londrina daqui a pouquinho na CBN Campinas em 99,1 FM, também nas plataformas onde a gente vai levar a emoção do futebol, meu caro Léo Toninho. Boa, recado dado, hein? Emoções aí do futebol, emoções de mais uma jornada esportiva da Rádio CBN Campinas nos 99.1, também no nosso YouTube, por isso você manda sua mensagem e participa com a gente. Quero saber a sua opinião do que você tá esperando do jogo da Macaca daqui a pouquinho. O Hélio dos Anjos acerta, mantém a mesma equipe, agora engrena, agora não engrena, qual que você acha que vai ser o destaque, a dificuldade? Por isso também, eu já quero dar aquela pincelada, já quero saber a opinião dele, não só da expectativa, né, depois de uma vitória, depois de 4 meses a Macaca venceu fora de casa, mas voltando agora a jogar em frente ao seu torcedor, tem aí algumas mudanças, vai repetir a equipe, pega o pior visitante da competição, por isso também eu quero saber a opinião dele. Alô, Gabi, um grande abraço, seja bem-vindo, Gabriel Castro, aqui nos 99.1 também, tudo bem, meu amigo? Tudo certinho, Léo Toninho, boa tarde pra você, pro Carlos Cabela, pra Adriana, pra quem nos acompanha pelos 99,1 FM através do YouTube. Jogo difícil, né? O Londrina ainda não venceu fora de casa, aliás, não fez um gol ainda longe dos seus domínios, então uma partida complicada da Ponte, deve esperar uma equipe fechadinha. Agora, Léo, eu não vejo ainda como uma partida de afirmação, né? Como se a vitória de hoje concretizasse uma reação no campeonato, mas vejo como um passo importante. Os 3 pontos hoje buscam uma estabilidade no campeonato, então é importante conquistar essa segunda vitória consecutiva, o que ainda não aconteceu esse ano. Então a Ponte já disputou Campeonato Paulista, Copa do Brasil, estamos na 12ª rodada da Série B e ela busca ainda a segunda vitória consecutiva. Então é importante para dar essa estabilidade, seria um passo
nesta retomada que o técnico Hélio dos Anjos está fazendo para deixar a equipe longe da zona de rebaixamento. Então acho que o sistema defensivo tem mostrado uma segurança, é a 8ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série B. Isso é importante, precisa manter. E tem aquele desafio, né, do sistema ofensivo, da criatividade. Acho que o Luca é o principal jogador e o Luca é um caso à parte, porque ele é um jogador de Série A. Então, na Ponte Preta, ele tem um papel importantíssimo. Agora, a gente quer ver sem o Luca. Hoje ele joga, mas além do Luca, Danilo Gomes, o Fecim, a presença do Ramon. Então, é importante. A gente sabe que o Luca precisa continuar, que continue fazendo os gols dele, mas que não seja só o Luca. Então, a gente quer ver se a presença do ataque maior e a gente quer ver essa criatividade hoje contra o Londrina daqui a pouco aqui, Léo. Gabi, é isso mesmo. A gente tem essa expectativa da criatividade, né, da Ponte Preta, mas também na manutenção aí de, no mínimo, ser um time competitivo, visando, claro, jogar de igual para igual, né, com seus adversários, principalmente quando a gente fala que o jogo é em casa. O jogo é no Moisés Lucarelli, eu falo, jogou em casa, tem que ganhar o jogo. Já passo aqui também, mais uma vez, abraços pra galera do WhatsApp, o Amarildo Brenem Hortolândia, falando boa tarde, amigos, Ponte 4, Tubarão 1. A galera já tá postando no placar mais elástico. Eu gosto de gols, eu quero ver gols e ouvir gols aí por Carlos Cabela em mais uma partida aqui da Rádio CBN em Campinas. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, a gente dá mais um giro de informações, já tem a ficha técnica também. Te convido, fique com a gente no Dial, no YouTube, no WhatsApp, manda pra cá sua mensagem que a gente bate aquele papo gostoso e mais uma transmissão e mais uma jornada esportiva aqui da Rádio CBN. Fechadaço, rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Futebol CBN, aqui tem jogo. Ponte Preta, Londrina. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Lianisson era um implacável assassino sem rastro. E agora quer ajudar a polícia a encontrar um grupo de criminosos, mas do seu jeito. Podemos chamá-lo de vilão ou herói? Não importa. Assista a Assassinos Sem Rastro na Cinemark. Compre seu ingresso pelo app e descubra o limite entre vingança e justiça. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciaatletica.com.br. Toda segunda, no CBN Esportes Campinas, segunda edição, um campeão olímpico. André Heller analisa e traz as principais informações do vôlei. O medalhista estará no Toque de Ouro, com as novidades do esporte. Toque de Ouro, com André Heller. Você só tem no CBN Esportes Campinas. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Lianisson era um implacável assassino sem rastro. E agora quer ajudar a polícia a encontrar um grupo de criminosos, mas do seu jeito. Podemos chamá-lo de vilão ou herói? Não importa. Assista a Assassinos Sem Rastro na Cinemark. Compre seu ingresso pelo app e descubra o limite entre vingança e justiça. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN.
Ponte Preta, Londrina. Léo Tonin. 4h18. Voltamos ao vivo aqui nos 99.1, também no YouTube, hein? Você tá no youtube.com/CBN Campinas, valeu demais. Já até faço mais uma vez aí, passo o recado pra você, para conhecer o nosso novo canal de esportes, é o Esporte CBN Campinas. Digite lá no buscar, você vai achar o canal, se inscreva no canal e acione o sininho. Você já vai começar a receber todas as notificações aí das jornadas esportivas da Rádio CBN Campinas e, claro, você vai concorrer a camisas, tanto de Ponte quanto também do Guarani. Como fazer? Além de você se inscrever no canal, você deixa o seu nome. Léo Toninho, aqui da cidade, eu quero a camisa de tal time, que daí na partida entre Cruzeiro e Ponte Preta a gente vai fazer o sorteio e, claro, vai presentear, vai premiar você com uma camisa ou de Ponte ou do Guarani. Então basta você ser inscrito no nosso novo canal, coloque lá no buscar, na barrinha de pesquisa Esporte CBN Campinas e concorra aí a camisas tanto de Ponte quanto também de Guarani. Falando de Macaquinha, a Macaca joga daqui a pouco diante do Londrina, por isso agora, 4h19, já quero confirmar com a Dri. Dri, as escalações já estão no papel, tudo prontinho? Sim! Então bora, direto e reto, tem a ficha técnica da partida de hoje. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Ponte Preta. Alô, alô, torcedor ponte-pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere a Macaca aqui na CBN com 12, Kaique França, 13, Bernardo, 3, Thiago Oliveira, 27, Fábio Sanches e 15, Arthur. 32, Fraga, 5, Leonaldi, 40, Ramon e 20, Fecim. 9, Danilo Gomes e 10 para o capitão Luca. Repeteco Alvinegro, 12, Kaique França, 13, Bernardo, 3, Thiago Oliveira, 27, Fábio Sanches e 15, Arthur. 32, Fraga, 5, Leonaldi, 40, Ramon e 20, Fecim. 9, Danilo Gomes, 10, Luca. No banco de reservas, 1, Igor Vinhas, 4, Fabrício, 7, Moisés Ribeiro, 8, Dodô, 16, Ramires, 18, Nicolas, 21, Marcos Júnior, 22, Igor Formiga, 25, Alisson, 26, Jean Carlos, 29, Echaporã e 34 para Luiz Fernando. Celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. Londrina. É o Tubarão do técnico Adilson Batista em campo com 1, Matheus Nogueira, 2, Watson, 3, Vilar, 4, Simon e meia dúzia Eltinho, 5 para o capitão João Paulo, 8, Mandaca, 9, Gabriel Santos e 10, GG, 11, Caprini, 17, Douglas Coutinho. Repeteco do Londrina, 1, Matheus Nogueira, 2, Watson, 3, Vilar, 4, Simon e meia dúzia Eltinho. 5, João Paulo, 8, Mandaca, 9, Gabriel Santos e 10, GG. 11, Caprini e 17, Douglas Coutinho. No banco de reservas, Adilson Batista tem à disposição 7, Matheus Lucas. 12, Matheus Albino. 14, Samuel Otti. 15, Marcinho. 16, Felipe Vieira. 18, Alan Ruschel. 19, Salatel. 20, Augusto. 21, Mirandinha. E 22 para Luan. Para celebrar o mês dos namorados com o desempenho sexual que você merece e autoestima renovada, agende agora mesmo uma consulta na Clínica Upman, referência em tratamentos para ejaculação precoce, disfunção erétil e reposição hormonal. WhatsApp 998005939 e garanta aquele momento especial com quem você ama. WhatsApp 19 Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. A arbitragem do jogo. O trio de arbitragem é sul-matogrossense. Apita Paulo Henrique Schleich Volkopf e os assistentes Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Roberto. No VAR, Elmo Alves Rezende Cunha. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. É o comentário do jogo, Gabi. Tá aí, Ponte Preta e Londrina já escalados, Macaca joga em casa. O que ela tem que fazer para somar mais 3 pontos, Gabi?
é repetir aquele primeiro tempo diante do Ituano, Léo e amigos, em que a Ponte foi a protagonista, em que a Ponte teve mais posse de bola, em que a Ponte conseguiu finalizar mais a gol que o seu adversário, mesmo fora de casa, em um confronto que a gente podia considerar como direto. E hoje também as duas equipes têm a mesma pontuação, a Ponte joga em casa, então acho que é isso que o torcedor quer ver, uma Ponte protagonista dentro dos seus domínios, com mais posse de bola, com mais finalização, sendo criativa e com muita movimentação. Então ele segue com aquele esquema, com o Fecim, com o Danilo Gomes e a esperança de gols com o Luca, é o artilheiro da equipe, vem de 2 gols em Itu, tá com moral, é o capitão da equipe, então acho que a Ponte tem tudo para fazer uma grande partida e dar mais este passo importante para conseguir confirmar essa reação no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu reafirmo aqui, não acho que se vencer hoje, já tá tudo bem, já encontrou, já tá dentro dos trilhos, mas dá um passo importante, venceu o Ituano fora de casa, aí vence o Londrina hoje, tem um jogo difícil na próxima quinta-feira contra o Cruzeiro fora de casa, mas depois retorna, que é o estádio Moisés Lucarelli, contra o Sampaio Corrêa. Então, fazendo uma análise geral, hoje a Ponte precisa fazer esses 3 pontos, é um passo importante para ela se afastar da zona de rebaixamento e para ela dar moral, para ela dar confiança para esse elenco. Segue sem o Amaral no meio campo, vamos ver com o Fraga hoje, ele deixa o jogo um pouco mais lento em relação ao Amaral. Então é importante essa movimentação acontecer, principalmente com o Leonaldi, ficar de olho nessa saída de bola, porque eu tenho certeza que hoje o Londrina vem para ficar fechadinho só no segundo tempo, que a gente deve ter uma equipe que consiga atacar a Ponte. O Londrina não descarta este 1 ponto fora de casa, seria o primeiro fora de casa na competição. Então a Ponte vai ter que ter bastante paciência para poder furar esse bloqueio. E claro que se acontecer igual contra o Ituano e já marcar esse primeiro gol no primeiro tempo, ótimo. Se não, precisa ter a paciência, a criatividade para ela poder conquistar os 3 pontos logo mais. Tá aí, portanto, Gabi Castro com o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186,00. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Horas e 25 minutos. A bola rola daqui a pouquinho. Jogadores já no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Quero mandar mais uma vez um abraço pra galera do Whats. 19991869070. O Gustavo e o João Magalhães, sempre marcando presença aqui, mandando mensagem pra gente. Um beijão pra galera aí. Um abraço pra todo mundo que manda mensagem também da Vila Industrial. Um grande abraço a toda a galera da Vila Industrial, hein? Mandando também um abração pro Renato Mahler. Renato do Jardim Denadá em Sumaré. Falou que tá no Majestoso, tá ligadinho na Rádio CBN Campinas e tem bola. E pra ele vai ser 2-0 aí pra Macaquinha. Quem sabe? Mais 3 pontos, Renatão. Tamo junto. Um abraço também a toda a galera que tá aí no Majestoso. E falando em Majestoso, como eu sempre falo, direto e reto, já vou passar a bola pra ele. Já tá no aquecimento, já naquela expectativa de daqui a pouquinho a bola rola para a Ponte Preta e também Londrina. Passa a bola pra ele. Alô, alô, Cabelinho Equipe, vai que é sua! Muito bem, Léo Toninho, amigos do futebol CBN Campinas, um grande abraço para você que está pelo YouTube nos acompanhando nessa tarde de sabadão no Esporte CBN Campinas, para você que está em 99,1 FM, um beijo grande do seu coração, no aplicativo da CBN, no portal cbncampinas.com.br, todas as nossas plataformas para você acompanhar jogão nessa tarde aqui no Moisés Lucarelli pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. As duas equipes já no gramado, já tivemos a execução do hino nacional brasileiro, já tivemos toda a sequência do protocolo da CBF, as duas equipes ali, neste momento a equipe do Londrina, que está toda de azul, um azul bonito, o uniforme da equipe do Londrina, está ali no centro do gramado, batendo um papo ali, aquele último papo pro início da partida. Macaca com o tradicional uniforme branco, camisas, meias e calções brancos, com a faixa preta no peito, o tradicional uniforme da Macaca, que vem de vitória, jogando fora de casa, jogando lá em Itu, contra o Ituano, venceu por 2-1,
deixou aí um pouquinho de oxigênio para a torcida da Macaca ter um pouquinho de esperança no time da Ponte, que não vem bem na temporada de 2022, rebaixado do Campeonato Paulista e agora da Série B, tentando ressurgir das cinzas e fazer um campeonato de permanência aí, brigando, quem sabe, da metade da tabela para cima, para fazer um campeonato com tranquilidade. Nesse momento é só a 13ª colocada, mas quem sabe uma vitória hoje dá para dar um espaço um pouquinho acima para Macaca, porque depois vem um outro time azul pela frente, meu caro Gabi Castro. Um pouquinho mais difícil, né, Cabela? E um azul um pouquinho mais bonito que esse é bonito, mas o do Cruzeiro é mais bonito ainda, aquele azul lá, e hoje é o Bambambam, é ou não é? É o time a ser batido, sem sombra de dúvidas, né? Cruzeiro é o líder isolado do Campeonato Brasileiro da Série B, então, primeiro se concentrar neste azul aqui no Londrina, acabando a partida, aí o foco já é pro outro azul das Minas Gerais. E amanhã o azul das Minas Gerais, o Cruzeiro, vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama no Maracanã. Não tem lugar nem pra formiga mais no Maracanã no jogo de amanhã à tarde. Todos os ingressos vendidos já durante a semana para esse clássico tradicionalíssimo do futebol brasileiro na Série B deste ano de 2022. Bola tá no centro do gramado, vai começar Ponte Preta e Londrina, saída com a equipe do Londrina. Tá tudo pronto aqui no Moisés Lucarelli. O árbitro da partida, o senhor Paulo Henrique Volkoff, o sul-mato-grossense, decretando ali 1 minuto de silêncio neste momento aqui no Majestoso. Torcedor da equipe do Londrina presente aqui, temos ali talvez uns 30 torcedores, pelo menos da minha visão aqui, somente ali atrás do gol ali, 30 torcedores, talvez um pouquinho a mais. Tem um pouquinho coberto aqui pelo muro ali, não dá pra mim ver se tem mais alguém ali. Torcedor da Ponte Preta deixando a desejar mais uma vez. Pouca torcida da Macaca nessa tarde de sabadão, mesmo vindo de vitória fora de casa. Tudo pronto! Apitão árbitro! Ponte Preta, Londrina. Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. 12ª rodada, você vem comigo, a Macaca! Já tentava chegar no campo de ataque, a zaga do Londrina deu bicão na bola, joga a bola pra fora e arremesso manual, que favorece a equipe da Ponte. Lá no campo defensivo, vai se ajeitando lá o Arthur pra fazer a cobrança. Com as mãos ele busca espaço, joga na frente. Já faz o lançamento, buscava o Luca não chega na bola, quem chega é o zagueiro, já faz o toque na bola, vem ali o Gabriel Santos. Vai buscar o jogo, era o Mandaca que tava no lance ali, saiu com bola e tudo, arremesso manual, que favorece a equipe da Ponte. Deu falta ali, Adriano Almeida, deu falta. Eu achei que tivesse sido só arremesso. Foi falta do Mandaca em cima do Ramon, a Ponte já cobrou. Toca a bola ali, o Tiagão rola a bola com o Fábio Sanches lá pela esquerda, vai pra cima dele o Gabriel Santos, ele toca na bola com o Arthur tenta o lançamento, a bola acabou saindo, a revista manual que favorece a equipe do Londrina no campo de ataque lá pelo lado direito, vai se ajeitando lá a equipe do Londrina, já faz o arremesso, o Mandaca recebe ali pela meia, domina na perna canhota, carrega, toca pelo meio, o João Paulo chega, recebe, domina, vira o corpo, recua no campo defensivo, começa tudo de novo ali com o Vilar despacha a bola no campo de ataque, lançamento feito. Vilar podia muito bem ser Pilar, né? Porque o cara é espigadão, né, Adriana? Eu acho que o Vilar tem 1,90 m, perto de 2, viu? Mas agora correr não é o forte dele, mas o lançamento também foi muito forte. Tiro de meta pra Ponte, comecinho de jogo 0-0. Isso mesmo, Vilar continua lançando bola desse jeito, foi bem pra caramba o Vilar. Despacha a bola, Macaca vem pro campo de ataque, lançamento feito, o Luca não chega, quem chega o Vilar, faz o corte, vem pelo meio, briga pela bola ali no meio, o Leonaldi já faz o domínio, rola a bola do lado direito, sai trabalhando ali com o Bernardo, bota na frente, fez o passe à frente com o Danilo Gomes, briga por ela, o jogo chegou chegando ali, o jogo é duro logo no começo, hein? Chega por baixo mais uma vez pra fazer o corte. Quem chega por baixo para fazer o corte é o Fraga faz a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Londrina, Adriana. Falta do Fraga, o Fraga que tem a sua segunda oportunidade como titular nessa Série B, ele que veio lá do 15 de Piracicaba, não foi muito bem contra o Ituano, mostrou um pouco de insegurança nos passes e também nas coberturas de meio campo, mas hoje tem a segunda oportunidade com o técnico Hélio dos Anjos. Toca a bola, Ponte vem pro campo de ataque, sobe de cabeça ali pelo meio, João Paulo para fazer o corte, sobra com o Gabriel Santos, ele gira o corpo, vai programado, era o Douglas Coutinho, caiu, toca na bola, fica sentindo ali, caiu em cima do braço, o Douglas Coutinho. Fica sentindo o braço ali, o jogador da Macaca, o Fraga vai lá, pede desculpa, ele encontrão que teve com ele ali, o arremesso manual que favorece a Ponte pela direita, vai se ajeitando ali o Bernardo para fazer a cobrança com as mãos, 2 minutos e 40 deste primeiro tempo, já faz o arremesso, joga para o campo de ataque, buscava o Luca, o Vilar mais uma vez, bota o corpo à frente e faz o corte, no bate-rebate, ih rapaz, desmaiou o Fraga ali, tomou a bolada, ele caiu já com o corpo todo largado no gramado ali, viu Adriana?
É uma situação muito preocupante. Do jeito que ele caiu, com os braços abertos para cima, ele ficou. E agora o Rogério, que já estava muito perto ali do banco de reservas, foi bem à frente de vocês aí na cabine, já entra em campo com o médico da Ponte Preta, porque ele estava inclusive com o rosto para o lado, agora eles colocam o rosto dele mais ajeitado para o centro e tentam aí verificar as condições físicas. Já acordou o Fraga, vai levantando, se Deus quiser, tudo bem com ele. Estranho, né? Porque, ô Gabi, não foi um chute tão forte assim também, não é? Tava muito próximo, ele não conseguiu se defender, o Fraga. E aí já veio essa bola no rosto ali, aí do jeito que ele caiu, assustou, mas já tá de pé, parece que tá tudo bem com o volante Ponte Pretano. Agora, Cabela, já dá para perceber nesses 3 primeiros minutos, a linha defensiva do Londrina muito próxima ao meio-campo, então ele deixa o campo curto, a Ponte vai ter que ter criatividade para poder sair, velocidade para poder furar o que o Londrina impõe de dificuldade para a Ponte. É, o técnico Adilson Batista, que ficou parado um tempão, sofreu ali um infarto, passou por problemas médicos, tá voltando, é o primeiro trabalho dele nessa volta do Adilson Batista. Toca a bola mais uma vez a equipe do Londrina do campo de ataque lá pela direita, fez a finta, Caprini escapou, girou, chegou por baixo, Fábio Sanches para fazer o corte, já toca na bola, sai em velocidade, vem com o Fecim já faz de domínio, protege bem a bola, escapa, vem pro campo de ataque, marcação chegou para cima dele, escapou bem do lance, brigou, fintou, chegou por baixo, o Simon tava lá para fazer o corte, o Watson tava ali também, deu um bico na bola, jogou para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. O Fecim chegou, foi fazendo fila lá pelo lado esquerdo, levanta o torcedor Ponte Pretano aqui no Moisés Lucarelli, tem arremesso com o Arthur da cobrança, ele já faz o arremesso, o Fraga tá por ali, já faz o domínio, devolve, o Fraga recebe de volta, faz o domínio, vem pelo meio, protege bem a bola, recua, começa de novo com o Thiagão, adianta bem a marcação, Ponte Preta, o Thiagão girou, voltou lá no campo defensivo, começa de novo com o Fábio Sanches, vai recuando, agora sim, vem pra frente novamente, vai trabalhando com o Ramon, lado esquerdo, tocou pelo meio, Fecim recebeu no bico da grande área, fez o passe aberto com o Arthur, tenta a finta, gingou de um lado de outro, Sassaricou, carregou, chegou na linha de fundo, vem a equipe da Macaca por baixo, chega o Watson. Meu caro Watson, na hora H para botar para fora em escanteio para Macaca, é o primeiro do jogo, Adriano Almeida. Um belo avanço do Arthur, ele driblou, conseguiu avançar em velocidade. E aí o Watson, revelado pelo Guarani, conseguiu num carrinho colocar para escanteio, é o primeiro do jogo, Fecim na bola. Vai todo mundo lá para dentro da grande área, 5,5 deste primeiro tempo. Escanteio para Ponte, vai para cobrança Macaca, levantamento vem para dentro da grande área, tá todo mundo lá, tá preocupado, o goleiro Matheus da equipe do Londrina pintou levantamento, vem no segundo pau, passa por todo mundo, corre Danilo Gomes para ficar com ela, protegeu, gingou, ajeitou, perna canhota, preparou a batida, desvio, pra fora do gol! Ele fez a finta, bateu cruzadinho, endereço, teve desvio no meio do caminho, foi pra fora, escanteio de novo, Adriano Almeida. Tá perseguindo muito esse primeiro gol com a camisa da Ponte, o Danilo Gomes, uma ótima jogada, ele fez tudo certinho, quase foi no ângulo, mas ela desviou e agora o Fecim de novo vai pro escanteio. Escanteio na bola, Fecim, levantamento na área, sobe lá dentro o Vilar para fazer o corte, corre o Douglas Coutinho para ficar com ela, domina a bola, vai para fora, é o arremesso manual que favorece a equipe do Londrina. Tem informação chegando, Léo Tonin, diz aí. Tem gol, viu, Cabela? Campeonato Brasileiro Série A. Se tem o Watson de um lado, tem Adson do outro lado, pelos lados do Corinthians. Logo no comecinho do jogo, agora Corinthians 1, Juventude 0. Aqui 0-0, 6h40 deste primeiro tempo. Sai trabalhando a bola a equipe da Macaca ali no campo defensivo com o Fraga. Já faz abertura com o Bernardo do lado direito. Deu um tapa na bola. Danilo Gomes vem buscar o jogo no campo defensivo. Já domina, ajeita na perna canhota. Rola ali pelo meio. Fraga mais uma vez com ela. Perna direita, despacha lá no lado esquerdo com o Arthur. Girou bem o jogo. Arthur recebe da coxa, domina, coloca no gramado. Já bota a velocidade lá pelo lado esquerdo. Preparou o cruzamento, brecou, findou o Caprini. Ficou sentado no chão. Bota com o Ramon atrás. Cruzamento veio, bola espirrada pelo meio. Sai o goleiro. Matheus Nogueira faz a defesa, bota a ordem na casa da equipe do Londrina, Adriano Almeida. É pelo menos a terceira boa chegada perigosa da Ponte Preta nesse comecinho de primeiro tempo, a Macaca vai bem. Dessa vez mais um cruzamento pela esquerda, os dois zagueiros do Londrina conseguiram proteger para Matheus Nogueira agarrar a bola, 0-0 no Majestoso. Gabi Castro, 7 minutos e meio, a Ponte Preta chegou 3 vezes ali com muito perigo, Gabi. E sempre pelo lado esquerdo, né? Tá sendo um lado forte então nesta tarde, com o Arthur, com o Fecim, Ramon ajudando por ali também. Então é importante esse começo de jogo, a Ponte protagonista com mais posse de bola. Lançamento feito ali do Ramon, muito forte.
Bola foi para fora, arremesso manual para a equipe do Londrina, 7h50 deste primeiro tempo. Você vai participando com a gente através do nosso WhatsApp, o 991869070, 991869070, 19 é o nosso DDD. Para você que está fora da região de Campinas, pode mandar seu recado aí, viu? Manda mensagem, diga da onde você está mandando sua mensagem, da cidade que você está, do bairro que você está aqui em Campinas. Fique à vontade, mas participe com a gente, tá bom? Pelo YouTube também, pode mandar mensagem pelo YouTube, tá? Aliás, vá no nosso novo canal do Esporte CBN Campinas no YouTube. Esporte CBN Campinas é o novo canal no YouTube e esse novo canal estará sorteando no próximo dia 16. É quinta-feira que vem, hein? Quinta-feira que vem, dia 16, tem sorteio de camisa da Ponte, camisa do Guarani para você que vai participando lá. Então você acessa o canal e lá você vai escrever. Inscreva-se no canal primeiramente, porque tem que estar inscrito para concorrer às camisas, tá bom? E diga também nos comentários aí se você quer a camisa da Ponte ou camisa do Guarani. Vai lá, inscreve-se lá. Boa sorte, participe com a gente. E, aliás, vai compartilhando, mandando para toda a galera esse novo canal do esporte da CBN Campinas. Leonardo recupera a bola, bota no campo de ataque, vem por baixo o Simon para fazer o corte, briga por ela lá do lado direito, brigando por ali o Gabriel Santos. Chega o Arthur, bota para fora, arremesso manual, que favorece o torcedor. Não gosta não, hein? O torcedor não gosta não do auxiliar número 2, lá o Leandro dos Santos Roberto. O torcedor pega no pé do auxiliar lá, não sei se está na sua posição, deu para ver alguma coisa aí, Adriana. Aqui eu tô longe e eu prefiro não palpitar, Cabela. Tá bom, deixa só o coração palpitar. Coração Ponte Pretano tá palpitante nessa tarde. A Ponte vai em busca da segunda vitória consecutiva, venceu Ituano na rodada passada por 2-1 fora de casa. Torcedor quer que a Ponte Preta vença de novo, porque tem Cruzeiro pela frente, hein, gente? Olha, a Macaca vai se defendendo, vem Gabriel Santos com ela lá pela direita, gira o corpo. Deu um toque na bola, mas o árbitro tá dando escanteio que favorece a equipe do Londrina lá pela direita, Adriano Almeida. Na tentativa do cruzamento pelo lado direito, a bola desviou ali no Arthur e saiu rasteira para escanteio, o primeiro escanteio para o Londrina no jogo. O capitão João Paulo, que um dia defendeu a Macaca, é quem vai para a cobrança. Escanteio, terceiro do jogo, primeiro para a equipe do Londrina, levantamento feito na grande área, sobe de cabeça, a bola tá viva por ali, Kaique França, defesaça do goleiro, sobra de bola, João Paulo bateu, cruzado, desviou pra fora. Escanteio de novo, aperto, Londrina vem pra cima, equipe azul, meu cara, Adriano Almeida. O Kaique França já precisou trabalhar forte nesse começo de jogo, porque o Mandaca mandou rasteiro no canto esquerdo do goleiro, que se esticou todo com o braço esquerdo para salvar o que seria o primeiro gol do Londrina. Londrina que tem mais um escanteio, mais uma vez ele, João Paulo vai para a cobrança. E acho que é o Fraga que caiu de novo ali na meia-lua da grande área, o Fraga. Parece que a mão vai com a mão na cabeça ali mais uma vez. E me parece que é do mesmo lado que ele tomou uma bolada, viu? Se eu não estiver enganado aqui. Vamos girar enquanto isso, girando o tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 10 minutos e 50 de bola rolando deste primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli, 12ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Londrina. Também 0 para o Londrina, central da bola, Léo Toninho. E aí seguimos recebendo mensagens, hein? 19991869070. Um abração, um grande abraço a Roger Williams, tá lá na Mansões Williams, acompanhando com o Matheus, o Guilherme, a Fernanda, mais uma transmissão aqui da Rádio CBN Campinas e também mandando uma mensagem aqui, mandando um grande abraço ao Derivaldo Souza, acompanhando, torcendo pra Macaca, que falou: Cabelinha, amanhã eu vou correr nada mais, nada menos do que 21 quilômetros, viu? Mandando um abraço pra toda a galera na transmissão de hoje. Isso aí. Quem que vai correr 21 quilômetros aí, Léo? É o nosso amigo Derivaldo Souza de Campinas. Cabela. 21 quilômetros. Fala, Adriana. Agora o Adson sai de campo com a maca móvel. O Fraga sai de campo com a maca móvel, ainda parece com muita tontura ali, sendo atendido pelo Dr. André. E em processo de aquecimento, 2 volantes da Ponte, o Moisés Ribeiro e o Alisson. Muito bem, os dois estão ali no aquecimento. O Fraga está lá sendo atendido atrás do gol lá do Kaique França. Ponte Preta momentaneamente com 10 jogadores em campo. Sai tocando a bola ali dentro da grande área. Perigosamente, como sempre, não é? Fábio Santos recebe lá na lateral esquerda. Tem a marcação para cima dele do Douglas Coutinho. Ele despacha a bola, vem pelo meio, fechinho de cabeça, toca na bola, sobe, desce a bola. Vem o zagueiro Simon, acaba trombando ali com o meio-campo, o Caprini. A sobra de bola lá no campo de ataque. O Tiagão por baixo, dá um bico nela, joga para fora. A revista manual que favorece a equipe do Londrina. Gabi, eu não consigo entender algumas coisas. Essa saída de bola
ela tem que ser muito bem treinada para sair. Aí, como aconteceu agora, o atacante foi lá, apertou o Fábio Santos, ele deu um bicão para frente. Então bate o tiro de meta do bico da grande pequena e joga a bola aqui para frente. E ainda você tava com um jogador a menos, porque o Fraga tava do lado de fora. E é marcador, inclusive. Então no momento tem que fazer o básico, feijão com arroz, o mínimo, que é lançar essa bola pro Lucas. Pois é, torcedor Ponte Pretano. Você gosta dessa saída de bola Ponte Preta, torcedor Ponte Pretano? Manda pra nós aí a sua opinião no 991869070 e o WhatsApp também no nosso YouTube. Você pode mandar aquele recado bem bacana, tá bom? Vai lá! Ponte Preta sai jogando campo de ataque, campo defensivo. Ali com o Tiagão, já bota a bola pela direita com o Bernardo. Adianta a marcação, a equipe do Londrina. Aperta a saída de bola Ponte Pretana. Fábio Santos recebe lá da esquerda, agora tá livre de marcação. Ele vem com ela, deu um tapa nela pro Arthur, já tá na metade, lá na intermediária, campo de ataque. Fez sim, recebe pertinho do bico da grande área. Lá do lado esquerdo, adiantou a bola, foi pra finta, carregou a linha de fundo. O Watson encostou pra cima dele. Ele protege, gira o corpo, carrega, só que na contramão. Agora vai começar tudo de novo ali pelo meio. Toca a bola com o Leonardo, encosta a marcação do João Paulo pra cima dele, recua com o Fábio Sanches. A Ponte Preta vai tocando a bola no campo de ataque, 13 minutos e 50. Arthur recebe, lado esquerdo, Caprini encosta na cobertura, de volta com o Leonardo ali pela meia. O Leonardo ajeita na perna direita, pintou o lançamento pro Bernardo na ponta direita, correu, tocou na bola pra fora do campo. A torcida gosta, o lançamento foi bem feito ali, mas um pouquinho forte, né, Adriana? Um pouquinho mesmo, viu, Cabela? Porque o Arthur tentou inverter a jogada, o Bernardo entrou numa ótima condição, faltou pouco. Melhor pro Londrina, tiro de meta. Ô Gabi, a gente tem visto vários jogadores, o Fraga já fez isso, eu falei durante o jogo, agora o Arthur, essa inversão de lado que a Ponte Preta tá fazendo, isso é legal. É uma alternativa, eu ia falar exatamente sobre isso, né? O Londrina ele já se fecha, mas nesse último lance os 10 jogadores de linha estavam fechadinhos. Olha a ponte, lançamento feito pela direita, Danilo Gomes, ficou caído o Luca, tomou um encontrão ali pelo meio, levou vantagem, a ponta, Danilo Gomes recebe lá direito, toca na bola, recua, Bernardo fica com ela, tá sentindo o Luca, hein, tá sentindo o Luca, vem mais uma vez o Bernardo pro campo de ataque, o Arthur tá atendendo o Luca lá no campo defensivo, agora o zagueirão bota a bola pra fora. E o Luca tá se contorcendo no gramado lá, não tá legal o Luca não, hein? Não tá legal o Luca não, hein, Adriana? Tomou uma pancada muito forte ali, na hora que ele tentou dominar a bola muito perto do meio campo. O jogador do Londrina veio por trás, ele tomou uma pancada muito próxima à costela, me parece um choque na costela e o Luca sentindo bastante. Mais uma vez o médico da Ponte Preta, o Dr. André Fortes, entra em campo, é a terceira vez já que o médico da Ponte é acionado aí com cerca de 15 minutos de jogo. Vamos torcer para o Luca voltar, ele que é o artilheiro disparado da Ponte na temporada, com 11 gols, inclusive autor dos 2 últimos na vitória diante do Ituano. Duas situações, uma do Luca, né? O Gabi Castro costuma jogar bolinha, final de semana. Ih, rapaz, olha lá. O Luca tomou amarelo. O Luca tomou amarelo ali agora e continua reclamando, batendo boca com o árbitro ali. Eu não consegui entender muito bem o porquê disso. Eu tava olhando pro Hélio dos Anjos aqui e não vi a reação do Luca, porque o Luca estava sendo atendido lá no gramado. E aí quando ele levanta, toma cartão amarelo, Adriana. Você estava acompanhando isso? Tava. O Luca foi a loucura, né? Eu imagino, eu não consigo ouvir daqui porque foi muito no meio campo, mas o Luca reclamou muito de falta. Que havia sido falta, o juiz nada marcou, deu a vantagem. Mas o Luca ficou de pé, ele já tomou o cartão amarelo e olha a Ponte. Vem Ponte Preta, cruzamento feito para a grande área, passa por todo mundo, sopra com Caprini. Ele bota a morte ali no Londrina, já despacha a bola, vem com o Coutinho ali pelo meio, recebeu, dominou, abriu do lado esquerdo, finta bonita do Gabriel Santos para cima do Bernardo, é falta, E outro cartão no jogo, e o árbitro, cartão também, mais um cartão ali pro Arthur. Não sei se ele fez com o braço pro Arthur, mandando o Arthur para longe, ou ele mostrou o cartão ali também. Tá ficando meio confuso esse árbitro, o senhor Paulo Volkoff aí, viu, Adriana? Ele deu o cartão amarelo pro Thiago Oliveira. Eu vou tentar checar se o Arthur também foi amarelado, mas eu acredito que não. O problema dos cartões foi o primeiro pro Luca, porque foi o terceiro dele. Ele desfalca a Ponte no próximo jogo contra o Cruzeiro. Eu dizia o seguinte, que a hora que o Luca estava caindo ali, o Hélio dos Anjos chamou o Leonardo, deu-lhe uma dura. Você acompanhou também, ô Gabi? Você viu? Rapaz do céu! Ele só baixou a cabeça. Só baixou a cabeça, fez que sim, beleza, tamo nessa.
Mas é uma alternativa, né? Ele deve ter pedido mais essa inversão, porque o Londrina, quando se defende, joga fechadinho. Então, essa inversão para tentar pegar a defesa num contrapé, fora de posição, é importante. Cabeça no lugar, né, Cabela? É um jogo muito físico, é um jogo de Campeonato Brasileiro de Série B, é um confronto direto, então cabeça no lugar, porque já 2 cartões em menos de 20 minutos. Ramon faz de domínio, gira o corpo, recua com o Arthur, já faz de domínio perto da canhota, gira o corpo, despacha pela ponta direita, Danilo Gomes chega também de cabeça o Eltinho, corta a bola, volta, Danilo Gomes recebe, domina, coloca no gramado, pintou, lançamento na área, o Leonardo parou no meio do caminho, a zaga corta, a bola volta, Danilo Gomes mais uma vez, já faz de domínio, carrega, encara a marcação, já bota no campo de ataque, tem por baixo, chega por baixo para fazer o corte ali, quem chegou foi o Caprini, bota para fora, a bola, arremesso Emanuel, já cobrado, fica com ela mais uma vez a equipe da Macaca, com o Fraga gira o corpo, aciona o Fábio Sanches que vem pro campo de ataque, já liga o Ramon, despacha no campo de ataque, ponta canhota, o Arthur sobe de cabeça, sobe com ele o Watson, faz o quarto, o Caprini vai ficando com a bola, o Fecim acompanha, o Fecim briga pela bola. O árbitro não estava dando falta, aí de repente ele deu a falta do nada assim, Adriana, ele estava só acompanhando, a hora que o Fecim vai para pegar a bola, ele marca a falta. Ele demorou, Cabela, mas eu acho que ele acertou. O Fecim dá um empurrão no Caprini na hora de tomar a bola, e agora mais uma vez um outro jogador da Ponte caído. Quero só ver se é o Fraga novamente, se vocês tiverem aí conseguirem identificar, o Danilo Gomes, né? Danilo Gomes caído também. Quarta entrada médica do time da Ponte Preta no gramado. Muscular, viu, Cabela? E já tem jogador no aquecimento, inclusive, aí, da equipe da Ponte Preta. Chaporã? Sentiu a coxa, o Danilo Gomes. No lance ali, que ele tentou ultrapassar o jogador do Londrina que deu o carrinho, ele já colocou a mão na posterior. Por isso que está sendo aí melhor avaliado. Ponte ganhando o jogo hoje, bicho dobrado pro departamento médico, viu? 19 minutos e meio, é a quarta vez que entra em campo já para socorrer o jogador da Ponte, cara. 2 vezes o Fraga, agora o Danilo Gomes. E o Luca. O Luca já foi também, e parece que não tem condição não. Vai dar não. Vai dar não, né, Dri? Vai dar não. Vai mexer. Daqui a pouquinho a Adriana confirma a substituição. Daqui a pouquinho ela vem trazendo a informação, substituição aqui dentro da nossa jornada esportiva. 19 minutos e 50, 19:50. Vai jogando a equipe do Londrina, vem pro campo de ataque, lançamento feito, o Arthur chega lá de perto da canhota, não bicando a bola, despacha pro campo de ataque. No meio do caminho tá ali o Ramon, ele sobe de cabeça, briga Luca pela bola, vai sobrando mais uma vez lá pro lado esquerdo com o Fecim chega atrasado, a equipe do Londrina, ali pelo meio campo, Mandaca, dá um bico na bola, vai lá com o Kaique França, que faz o domínio da coxa, para começar de novo a equipe da Ponte Preta. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 20 minutos passados, é o primeiro tempo de bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. 12ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B. O placar CBN está Chinho. Ponte Preta. 0 para Macaca. Londrina. 0 também para a equipe do Londrina. Central da bola, Léo Toninho. E vamos gerar placares também, além, claro, de Ponte Preta 0, Londrina também 0, CRB e Vila Nova empatando em 0-0 e Série A do Campeonato Brasileiro. Corinthians segue vencendo o Juventude por 1-0. Lembrando você, ouvinte CBN, você está no youtube.com/CBN Campinas, conheça também e se inscreva no nosso canal de esportes, que é Esporte CBN Campinas. Coloca lá no buscar, lá no pesquisa, você se inscrevendo, coloca lá, sou torcedor da Ponte, torcedor do Guarani. Na próxima quinta-feira a gente vai fazer um sorteio de uma camisa da Ponte e também uma camisa do Guarani para você que é inscrito no nosso novo canal de esportes aqui da Rádio CBN Campinas. Olha o cruzamento da grande área, sai o goleiro, pega a bola, o árbitro para e pega a falta. Falta em cima do goleiro. A torcida tá perdendo a paciência com o seu Paulo Henrique Volkoff aí, viu, Adriana? Porque agora o árbitro marcou perigo de gol, Cabela. Foi bem aqui na minha frente. O Matheus Nogueira subiu para pegar a bola já tava na mão dele quando a bola escorrega das luvas do Matheus Nogueira. E aí o Fecim tava subindo para cabecear, mas sem uma disputa de corpo, sem estar tão colado ao goleiro do Londrina. E aí, nessa disputa pelo alto, na hora que eles caem, um toca no outro. Fecim sem intenção alguma, mas aí o juiz preferiu marcar um perigo de gol / falta. E nesse momento o Matheus Nogueira, sentindo bastante, coloca a mão ao estômago. O juiz pede para esperar um pouco para ver se o goleiro do Londrina vai se recuperar. Não, dessa vez é o departamento médico do Londrina que entra no gramado. É interessante que quando é o departamento médico da Ponte Preta, já chama rapidinho, já manda entrar o departamento médico do Londrina. Demorou uma eternidade para chamar o departamento médico ali em campo. Gabi Castro, 22 minutos e meio, metade do primeiro tempo. E o jogo, Gabi?
Jogo equilibrado, viu? A Ponte ela segue com mais posse de bola, ela continua atacando mais com o lado esquerdo, com o Arthur, com o Fecim, só que ela tem um problema, né? Porque esse cruzamento não tá acertando, né? Então tá levando a melhor toda hora, o Vilar e o Simon. A alternativa que a Ponte está utilizando é fazer o lançamento para tentar pegar a zaga fora de posição, precisa colocar mais essa bola no chão. E aí quando o Londrina se fecha com os 10 jogadores de linha, aí essa alternativa ela é importante, essa bola elevada para tentar pegar as costas. Sai o Danilo Gomes, entra o Echaporão. O Danilo Gomes é um jogador mais técnico, fazia uma boa partida, apesar da Ponte atacar mais pelo lado esquerdo. O Echaporão é um jogador mais vertical, agudo, ele pega a bola e ele sai correndo, então precisa jogar alguém ao lado do Echaporão e neste momento ele inverte, joga o Fecim aqui pro lado direito e o Echaporão pro lado esquerdo. Muito bem, nós nem confirmamos, o jogo tá tão agitado que a gente nem confirmou a troca, né, Adriana Almeida? Pois é, eu estou pronta para informar. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeira alteração do jogo e ela vem da Ponte Preta. Saiu camisa 9, Danilo Gomes, lesionado, para a entrada do 29, Echaporã. 24 minutos nesse primeiro tempo. Toca a bola, a equipe da Ponte Preta ali pelo meio campo. Leonaldo faz o domínio, escapa da marcação. Ele ia levando vantagem, o árbitro parou, deu falta. Cobra falta a equipe da Macaca, com o Arthur, recebe lá pela esquerda, puxa pelo meio, vem na diagonal. Ele vem carregando a bola, faz o break, gingou de um lado, de outro. Rolou para Leonaldo e da frontal a meta do goleiro. Ele gingou para lá, para cá, buscou o espaço. Arthur recebeu, dominou, devolve. Com o Ramon um pouquinho ali perto do círculo central do gramado. Já deu um tapa na bola pro Tiagão. O zagueirão que vem pro campo de ataque, encontra o Bernardo aberto pela direita. Marcação encosta para cima dele. Quem chega valendo é o GG. Ele bota no campo de ataque, vem por baixo, Vilar para fazer o corte e joga para fora. O Vilar perto do Ramon, parece um gigante de 5 metros, mais ou menos, perto do Ramon ali. Tanta diferença de altura. Arremesso manual para Macaca, já cobrado. Buscou Danilo, recebeu, dominou o Luca no peito. O Bernardo cruzou ali o Luca. Quando ele recebe no peito, já girando o corpo, a bola escapuliu um pouquinho, foi para fora, só tiro de meta, né, Adri? O Luca não conseguiu dominar, um problema mesmo do atacante da Macaca e capitão da Ponte Preta, e agora a torcida já vai entendendo que o Londrina, com menos de meia hora de jogo, já começa a fazer cera. Cabela, sabe outro problema que a Ponte está tendo? 25 minutos de jogo. Sabe quantas finalizações teve até agora a Ponte? Nenhuma. Olha, o Londrina vem pro campo, tá Caprini lá pela direita, chega por baixo. Fábio Sanches no carrinho, bota a bola pra fora, só bola. O Caprini ficou caído lá, mas já começou a ser, é isso? Já começou a ser. O goleiro demorou um tempão para cobrar o tiro de meta aqui. Agora o Caprini cai lá e o Fábio Santos acertou só a bola. Foi nada, não tem nada. Por que não dá cartão pro Caprini também, como deu pro Luca aqui no meio campo? O árbitro deve ter falado alguma coisa pro Luca aquela hora que ele levantou o pé da vida do gramado lá, com certeza. Arremesso manual cobrado, toca a bola, a equipe do Londrina que vem pro campo de ataque, girou o corpo, cruzou na grande área, sobe. Kaique França bota a ordem na casa da Macaca. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Olha a Ponte, sai jogando, vem pro campo de ataque, Fezinha, jeito de cabeça, quem faz o corte é o Eldinho, ela vem pela intermediária, quem chega é Fraga toca na bola pro Arthur lá pela esquerda, tá livre de marcação, tem uma avenida, o Arthur já bota a velocidade, o torcedor se levanta aqui no Moisés Lucarelli, Echaporã recebe na ponta canhota, feita a finta, chega por baixo, Mandaca pra fazer o corte, já sai jogando mais uma vez a equipe do Londrina que vem pro campo de ataque, lançamento feito, pegou contrapé, o Thiagão tentou segurar, já tem amarelo, corre pra cima, vai pra cima fazendo falta, o jogo tá parado, é falta! É falta que favorece a equipe do Londrina, pertinho da meia-lua da grande área. O Thiagão tentou fazer a falta aqui no círculo central do campo. Se ele faz a falta aqui, ele toma cartão, era vermelho, porque já tem amarelo no jogo. Aí ele deixou passar, correu atrás do jogador. Quem fez a falta foi o Bernardo, que também toma cartão amarelo. Adriana Almeida. O Thiago Oliveira perdeu, né? Perdeu na corrida pro Gabriel Santos, e aí o Gabriel Santos ia ficar na cara do Kaique França. Se não era meio gol, era quase isso. O Bernardo se
se jogou para cima para fazer a falta técnica e aí não teve jeito. Mais um amarelo para o jogador da Ponte Preta. O Bernardo, que também estava pendurado e também desfalca a Ponte Preta no jogo contra o Cruzeiro, com um detalhe, né? A Ponte hoje já não pôde contar com o Norberto, que é lateral direito. Estava liberado de suspensão, mas sentiu um problema muscular. Norberto vem passando por diversos problemas musculares ao longo da temporada. Então a Ponte corre o risco de ficar com uma opção apenas com o Igor Formiga na lateral direita para o jogo contra o Cruzeiro. Eu não entendi. O Echaporã entrou do lado esquerdo, certo? Aí ele vai fazer a finta, corta pro pé direito, perde a bola. Por que ele não joga do lado direito, então? Vem, Gabi. E era o principal lado da Ponte, era o lado esquerdo com o Arthur e o Fecim. Pois Ele é. entrou, já inverteu de posição, perdeu a bola no campo de ataque, todo o sistema defensivo da Ponte estava fora de posição, teve o escorregão e agora o VAR tá chamando possivelmente cartão vermelho pro cartão Thiago. vermelho porque estava em direção ao gol, era o último homem, então de acordo com o VAR essa pode ser uma análise. E no caso é o Bernardo, né? Foi o Bernardo que foi amarelado. Então pode pintar cartão vermelho. Estamos com 28 minutos desse primeiro tempo. Vai complicando a situação a Ponte Preta. A Ponte Preta vai se complicando no jogo. 28 minutos. Domínio total da Ponte Preta até aqui, mas como disse o Gabi Castro, não conseguiu ainda chutar uma bola ao gol, não tem uma finalização. Cabelá. Pois não, diga, Léo. Só um detalhe, eu tô fazendo a revisão aqui do lance. Realmente, era o último homem, mas não tinha uma posse de bola clara o jogador do Londrina. Então, se ele adiantou a bola, poderia dar até o tempo do Kaique chegar na bola e fazer uma dividida. Eu não sei, pra mim não seria cartão vermelho. O Luca foi lá também conversar com o árbitro, lá pertinho do VAR, acompanha o árbitro. Ele vai vermelhar, vai chamar o Bernardo, olha lá, tirou o cartão amarelo, tirou o amarelo, vai dar o vermelho. Vai dar o vermelho. Tá expulso o Bernardo. Tá expulso o Bernardo. Eu comentei fora do ar agora há pouco aqui com o Gabi Castro. Como eu, lógico, Léo Tonin, preciso no estúdio dizendo que ele não tinha posse de bola total ali. A bola estava correndo do pé dele, podia nem chegar na bola ainda, de repente, né? E eu confesso, Cabela, que eu não gosto dessa interferência do VAR, porque foi um lance em que o árbitro interpretou como cartão amarelo, ele estava livre, ele viu a jogada e ele deu o cartão. Então não foi um bate-rebate, um lance que ele não viu, que ele estava encoberto. Ele viu, o árbitro de campo interpreta como cartão amarelo e depois o VAR então faz o árbitro mudar de decisão e agora a partida muda com 1 a menos. Ponte Preta com 30 minutos neste primeiro tempo com jogador a menos. Estamos com paralisação de mais de 2 minutos já nesse primeiro tempo, só nesse lance aqui. Aí tivemos atendimento do Luca, tivemos atendimento do Fraga, tivemos atendimento do goleiro, o Matheus Nogueira. É falta que favorece a equipe do Londrina. Corre pra bola, João Paulo, a batida explodiu na barreira. A sobra de bola ali com Caprini, volta, fica com ela, GG, recua lá no campo defensivo para começar de novo. Leonaldo vai na lateral direita. Bola esticada lá pela ponta direita, recebeu por ali, mais uma vez o Gabriel Santos girou, bola pra área, sobe Thiagão de cabeça, ela sobra com Caprini, lado esquerdo, Leonaldo encosta, ele rola a bola com o GG, preparou, bateu, rasteiro, Kaique França cai para fazer a defesa. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 31 minutos de bola rolando deste primeiro tempo de jogo. Aqui no Moisés Lucarelli, é a 12ª rodada, Ponte Preta joga com 10 homens neste momento em campo, foi expulso o Bernardo e o placar CBN está assim, ó. Ponte Preta 0 para Macaca. Londrina 0 também pro Londrina, central da bola, Léo Tonin. Passando os recados aqui do YouTube, hein? Você que tá no youtube.com/CBN Campinas, já também faço convite para você conhecer o nosso novo canal de esporte. Você digita lá no pesquisa Esporte CBN Campinas. Se inscreva no canal, que na próxima quinta-feira entre Cruzeiro e Ponte vai ter sorteio, tanto de uma camisa do Guarani quanto da Ponte. Coloca lá qual é o seu time do coração. Manda um abraço aqui ao Cris, a Sandra, ao Marcelão, ao José, toda a galera participando aqui com a gente. Marcelão falando, arbitragem amadora, hein, Cabela? E o Cris colocando, é aquela frase que não pode faltar no jogo da Ponte. Nada é tão ruim que não possa piorar, viu, meus amigos? Rola a bola, a equipe da Ponte Preta sai jogando com o Leonardo, lado direito, ele vem carregando a bola para o campo de ataque, puxa pelo meio, faz a finta do primeiro, escapa do segundo, que chega por baixo, a Mandaca faz um corte na roubada de bola esticada para o GG, aquele é ponta esquerda, o Thiagão só acompanha, a bola vai para fora, em arremesso manual que favorece a equipe da Macaca.
Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Gabi Castro, é outro jogo, hein? É outro jogo, Cabela, porque agora ele teve que deslocar o Leonaldi para lateral direita, então você tira um homem de meio campo, você deixa apenas o Fraga e o Ramon. E aí o Londrina, ele tem maioria, ele tem superioridade neste meio campo. Então é algo que o Hélio dos Anjos vai ter que rever. Olha a ponte, vem com Fessi, Chaporã lá pela direita, preparo. Chaporã. Ramon briga pela bola na roubada, já botou o Arthur na ponta canhota, respondeu a ponta e vem pro ataque por baixo. Chega a zaga do Londrina para fazer a roubada, já bota a descida pro campo de ataque. O Thiagão corre atrás ali do Coutinho. O Coutinho já faz o domínio, carrega a bola. Leonaldo se recupera, vem na cobertura, já faz o domínio. Coutinho inverte a jogada com o Gabriel Santos lá pela ponta direita. Recebeu, dominou grandalhão. Gabriel Santos no bico da grande área, encara a marcação, deu uma pedalada ali à frente do Fábio Sanches. Fábio Sanches esticou a perna para fazer o corte depois da pedalada que não levou para lugar nenhum. A equipe do Londrina sobra de bola com o Fessim aqui do lado direito. O Fessim faz o domínio. Aliás, Fessim é apelido, Gabi. Eu e o Carlão e o Júlio Nascimento, nós chegamos a uma conclusão da onde vem o apelido Fessim. E qual é? O nome dele é Jefferson. Tá. Aí a avó dele, que é paraibana, falava assim pra ele quando ele era garoto: Jefferson! Jefferson! E aí ficou Fessim. Ficou e o Fessim apenas tá o finalzinho para o Fessim. Muito bem, então. Tá certo. Acabou. Você gostou, né? Você gostou, né, Adriana? Do que nós chegamos na conclusão do Fessim, não é? Olha, faz muito sentido, viu, Cabela? Obrigado, viu, Adriano? Precisa puxar um saco também. Toca a bola, a equipe da Macaca ali pela direita, vem Leonaldo com ela. Já faz o domínio, marcação, encosta pra cima dele, perto da canhota, despacha no ataque no meio do caminho. Era sobra com o Caprini, já ajeita na perto da canhota, busca alguém, fez o passe lado direito. Direito é ofensivo da ponte, né? É o Leonaldo de cabeça, já tocou no Fessim, engatou uma quinta, puxa a avenida pro lado direito, o Fessim vem com ela. Ele fez a finta no primeiro, passa no segundo, encosta o terceiro, rolou. Ramon ficou com ela, dominou, levantou na área, subiu o zagueiro pra fazer o corte. Era sobra com o Chaporã, devolve lado esquerdo. Arthur bateu rasteiro, cruzado, chega. Zaga por baixo para fazer o corte com o Simon. Tá jogando errado a equipe do Londrina. Chaporã com ela, invadiu a área, preparou. Não! Pelo amor de Deus, é Chaporã. Ele ganhou escanteio ainda. Mas, Adriana, assim não dá, né, Adriana? Mas agora o Echaporã fez certo, na minha opinião. Ele driblou, abriu, tinha chance, bom ângulo para o chute, chutou. Foi o Vilar que foi muito bem se jogando na bola e evitando que essa bola chegasse ao gol. Escanteio para Macaca, Echaporã na bola. Tá lá o Echaporã para cobrança do esquinado, vem bola para grande área, 35 minutos deste primeiro tempo. Pintou, levantamento, vem na área. Matheus Nogueira foi lá em cima para fazer a defesa na devolução rápida, já despacha para o campo de ataque. Ramon já estava lá bem posicionado para fazer o corte. 35,5, primeiro tempo 0-0, placar do jogo. Você está acompanhando aqui a CBN Campinas na 12ª rodada do Brasileiro da Série B. Ponte Preta 0-0 também para a equipe do Londrina. Olha o Fessim pelo lado direito, ele vem carregando a bola, tem marcação em cima dele, ele vai buscando, vai chegando dele fundo, fintou bonito, escapou bem do lance, bola rolada, Fraga, entrada da área, rolou, Ramon de frente pro gol, preparou, bateu, explodiu no zagueiro. A bola vem pelo meio campo, aperta a Ponte Preta, cresce no jogo. Parece que a Ponte ainda cresceu ainda mais com 10 jogadores em campo. Parece que a Ponte ficou com um maior volume de jogo, mais vontade de chegar. Ponta a bola no ataque da Ponte Preta, de novo sai o goleiro. Agora foi uma trombada dos dois jogadores da equipe do Londrina. O zagueiro aí, o Simon, cai no meio da área. Tem 3 caídos à sua frente aí, Adriana Almeida. E numa cera, né? Porque deu pra perceber o choque do Adson com o Matheus Nogueira nem foi tão forte assim, porque foi uma proteção de bola. O Adson continua com a mão na barriga, sentindo muito. E o Simon também não tá entendendo. Ele voltou de uma contusão, voltou de um problema do departamento médico e agora parece sentir câimbras. E aí o departamento médico do Londrina entra, o jogo para. É tudo que o time do Tubarão quer, porque o Tubarão ainda não somou nenhum ponto nessa Série B fora de casa, né? Então um pontinho que seja, já deixa o time bem, lembrando que eles têm os mesmos 12 pontos da Ponte, mais um jogo a menos na Série B. Agora, olha. Hélio dos Anjos chamou Fraga, Thiago Oliveira e o Leonaldo. Por quê? Thiago Oliveira tá levando a pior
todas as vezes com o atacante do Londrina. Então quem precisa dar esse primeiro combate é o Fraga, não é o Thiago Oliveira. O zagueiro da Ponte tá levando a pior, ele tá indo até o meio campo e não tem tanta velocidade. Então essa marcação, primeiro com o Fraga e depois com o Thiago Oliveira, e chamou o Leonaldi também, porque neste momento tá improvisado na lateral direita e possivelmente o Londrina ataque aqui pelo lado esquerdo, direito de defesa Ponte Pretana. Você havia falado que o jogo mudou com a expulsão do Bernardo, que a Ponte fica com um a menos. Você mantém essa posição depois desse aperto da Ponte Preta para cima do Londrina? Apesar do bom momento da Ponte, eu acho ainda que o Hélio dos Anjos vai ter que fazer alguma alteração, porque o meio-campo da Ponte apenas com o Fraga e com o Ramon é muito perigoso. Vem Ponte Preta, sai jogando errado a equipe do Londrina. Ramon já faz o domínio, despacha lá pela ponta canhota. Chaporã recebeu, tá livre, marcação. Simon encostou, ele fintou, carregou linha de fundo, foi pro gramado. Bola pra fora, tá dando escanteio, o torcedor queria pênalti, foi à sua frente. Você tá muito bem colocado aí, viu, Adriano? Tudo acontece nesse canto aí. É o lado esquerdo hoje que tá funcionando muito bem pra Macaca. Foi escanteio, o Simon, que tava passando mal até um pouquinho, agora correu pra caramba pra evitar que o Echaporã evoluísse na jogada, colocou essa bola pra escanteio. Agora é o Arthur quem vai vir pra cobrança. Vai se ajeitando o Arthur, é mais um escanteio, é o sexto escanteio do jogo, quarto para a equipe da Ponte Preta. Escanteio para Macaca, Arthur na cobrança, todo mundo na área. Autoriza o árbitro, Arthur, levantamento feito lá dentro, sobe o zagueiro para fazer o corte. Vai passando por todo mundo quem corre para chegar na bola para fazer o domínio. É o Fecim, faz o domínio, marcação encosta, ele encara a marcação, Fecim tá abusado, ele encara, foi para cima. Toca com o Thiagão aberto na ponta direita, o zagueiro que parece ponta direita, cruzamento, rasteirinho. Parecia ponta direita, mas o cruzamento foi como zagueiro realmente. 39 minutos deste primeiro tempo. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Eu não sei se a Ponte vai ter gás para todo o segundo tempo ainda, mas jogando com 10 até agora não fez diferença de quando estava com 11, viu, Gabi? Tá no 4-4-1. Olha lá, o Fecim ganhou na cabeça. A bola correu mais que ele, foi lá pro goleiro. Diga, Gabi. Tá no 4-4-1. Leonaldi fazendo essa linha, o meio-campo com o Fraga, com o Ramon, com o Echaporã e com o Fecim, deixando o Luca um pouco mais à frente. Acabou na equipe do Londrina aqui pelo lado esquerdo. Quem sai jogando é o Eltinho com ela. A marcação do Fraga pra cima dele, comete falta. O jogo tá parado, é falta. Ih, rapaz, o que aconteceu ali? Ramon se enroscou ali com o Gabriel Santos. Tem que lembrar o jogador da Ponte Preta que já tá com um a menos. Não vai arrumar confusão, o árbitro tá doidinho pra dar cartão pra todo mundo aí. Você já percebeu isso? Principalmente da Ponte. Só a Ponte recebeu o cartão até agora. Sai jogando o Simon. Como ela vem pro campo de ataque, ele breca em cima da linha do campo. Já faz ligação com o Vilar. Lado esquerdo, o zagueirão já deixa do lado curtinho. Trabalha com o GG que bota no campo de ataque com o Gabriel Santos. Devolve no GG que recua um pouquinho a mais. Começa de novo com o Vilar. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 40 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, 12ª rodada. Moisés Lucarelli. O placar está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Londrina. O Londrina também tem 0. Central da bola, chega mais, Léo Toninho. Mensagens no WhatsApp, 19998699070. Um abração ao grande amigo Rodolfo dele. Um abraço a toda a família. Tá dando um rolê com a família de carro, escutando a Rádio CBN Campinas. E a Estela mandou uma mensagem aqui falando que a Ponte ganha por 2-1, hein? Tá apostando na vitória da Macaquinha. Manda mensagem pra gente no WhatsApp. E também lembrando, você quer concorrer à camisa da Ponte ou à camisa do Guarani? Acesse o nosso novo canal no YouTube. Coloque lá, digite na pesquisa Esporte CBN Campinas, se inscreva no canal e lá naquele chat você manda lá sua mensagem. Sou torcedor do Guarani, sou torcedor da Ponte. Próxima quinta-feira teremos aí o prêmio para 2 torcedores aí, tanto pra Ponte quanto pra Guarani, tá, cabelinha? Futebol Globo CBN. Opa, 41 minutos e bola rolando primeiro. Vamos ter pelo menos uns 5 de acréscimo, no mínimo. Se for menos que isso, o árbitro tá de sacanagem. Se for menos que 5, tá de sacanagem. O senhor Paulo Henrique Volkoff. Vem Ponte Preta com o Fábio Sanches pro campo de ataque. Encontrou o Luca. Ali pela intermediária de frente pro gol. Preparou o toque. Lançamento feito. GG era o último homem. Olha só onde tava o GG. Leonaldo volta na cobertura. Dá um tapa na bola. Thiagão despacha lá pela ponta canhota. Corre Chaporã para evitar a saída. Não consegue. A bola foi pra fora. Revista manual que favorece a equipe do Londrina no campo defensivo. 41:50. Torcedor da Ponte Preta que está nos acompanhando em todas as nossas plataformas.
também pelo FM 99,1. Você tá gostando do jogo? O que você tá achando da macaca? Manda recado pra nós aí, ó. 991869070. Manda seu recado aí, diga, Adriana. O público melhorou bastante aqui nas gerais do Moisés Lucarelli. A vitalícia ainda deixa a desejar, mas o que me chamou a atenção antes do jogo começar foram muitas famílias entrando pelo portão principal do Majestoso. Olha E... só amarelo, de carrinho, só amarelo. O carrinho foi... olha, a bola estava fora do campo já. O Luca não pode fazer tanta pressão, Luca, já tem cartão amarelo. Aí daí, Luca, tem que fazer a pressão, mas uma pressão que não tome cartão jogador da Ponte, né? Agora o carrinho, esse carrinho foi desnecessário, desleal e pegou o Kaique França fora do campo. Cadê o VAR para chamar o árbitro agora? Horas, Léo Toninho tá com a imagem, Léo Toninho. Conta pra nós aí, Léo Toninho. Foi um lance forte, viu, Cabelo? Ele foi realmente no pé esquerdo ali, né? O tornozelo esquerdo ali do Kaique, ele fez a proteção, foi realmente desnecessário. Eu acho que pelo excesso de força e por ser desnecessário, esse lance eu daria o vermelho. Aí, portanto, vamos esperar ver se o VAR tem a coragem de chamar o árbitro agora também, não é? Que chamou naquele lance do ataque lá onde expulsou o Bernardo. Vamos ver se agora tem aí a coragem de chamar o VAR novamente, o árbitro. Confusão no banco de reserva aqui também. Quebrou o Paulo Banco. Adriana, você tá com a visão melhor do que a nossa daí. Sim, os jogadores reservas do Londrina e também da Ponte Preta discutem. Eu não consigo ver por que a confusão começou, mas comissão técnica, jogadores reservas, muita gente ali fazendo um montinho numa confusão. E agora os jogadores todos titulares da Ponte Preta também correm para lá para cobrar do quarto árbitro. Provavelmente isso, uma visão mais detalhada do VAR, cobrando uma expulsão porque o Kaique França ainda está caído. Vamos ver se o goleiro da Ponte vai continuar em campo. Eu falei aqui antes, na hora que começou o jogo, no comecinho do jogo, eu falei pro Gabriel aqui fora do ar, esse árbitro vai estragar o jogo. Perdeu o controle do jogo, perdeu. Infelizmente perdeu e tá atrapalhando o jogo. Esse é o problema, ele não tem o comando do jogo mais. Vai expulsar alguém do banco de reservas ali, expulsou alguém do banco de reservas, acho que é auxiliar, né? É um dos auxiliares ali do Adilson Batista. O Adilson tá puxando ele, o Adilson puxa ele, expulsou o Adilson também? Eu imagino que ele expulsou o auxiliar e o Adilson apenas está levando. O Adilson está passando instrução para ele ali, ó. Você vai por aqui, dá a volta na bandeirinha ali atrás, lá do outro lado tem o túnel, aí você vai pro túnel. Acho que é isso que ele tá falando aí, porque não tem essa. O jogo ficou quente, hein? O jogo ficou quente aqui no Moisés Lucarelli. O Kaique França continua sendo atendido lá fora do campo, só pintou amarelo mesmo. E o VAR tá conversando com o árbitro, hein? O VAR tá conversando com o árbitro. O senhor Paulo Henrique Volkoff tá lá com a mão no ouvido, em posição de Zé Rico. Tá lá, olha lá, o árbitro chamou. O VAR chamou o árbitro, deve expulsar. Era o Gabriel Santos que tava no lance, né? Era o Gabriel Santos que tava no lance lá com o Kaique França. Tá lá o árbitro, vai no VAR. Quem sabe fica tudo igual para o segundo tempo. A Ponte Preta tá mandando o jogo até aqui. Quem sabe melhor para a equipe da Macaca, ó. Hélio dos Anjos também expulso. Oi? Hélio dos Anjos agora deixando o gramado. Eu tô correndo, mas eu não vou conseguir alcançá-lo antes dele chegar lá no túnel. Mas ele também foi expulso, já estava pendurado, não comanda a Ponte do banco de reservas no jogo contra o Cruzeiro. Cabela. Oi. Só um detalhe, né? No primeiro momento pensei até que seria o auxiliar do árbitro, mas olha a confusão, igual o Gabi falou, que ele perdeu a noção do jogo, né? Precisava de toda essa balbúrdia, toda essa confusão, se naquele primeiro momento a avaliação do árbitro em campo já poderia ter pintado um vermelho, nitidamente, a bola já não estava nem mais com o Kaique, chegou o jogador dando um carrinho por trás, aí precisou de todo esse alvoroço, expulsar o auxiliar do Londrina, expulsar o Hélio dos Anjos para revisar o lance. Olha como é doido a arbitragem brasileira. Olha, eu vou falar pra você, por mais que a gente fala, a gente conversa, a gente debate, mas a arbitragem brasileira, ela é péssima. Horrível. Ela é péssima. Esse árbitro horroroso. A qualidade da arbitragem do Brasil é péssima. Aí, sem querer desmerecer, mas um árbitro, olha lá, tá retirando o cartão amarelo, vai dar vermelho pro Gabriel Santos, tá expulso o camisa número 9 da equipe do Londrina. Por enquanto, agora ficamos aí 10 contra 10 em campo, hein? 10 contra 10 em campo. Quando eu falei que teríamos pelo menos 5 de acréscimos, vamos ter pelo menos 10 agora, viu? Porque já faz, ó,
nesse exato momento, 5 minutos que estamos parados desde que o Kaique França foi atingido e o Kaique França volta pro gol mancando. E mancando muito da perna esquerda, hein? Manca muito o Kaique França da perna esquerda. Não sei se vai dar pra ele não, viu, Cabelo? Eu tô muito perto agora aqui do Kaique. Faz cara de dor, coloca a mão no tornozelo esquerdo. Não sei se volta pro segundo tempo, não. O árbitro, eu ia dizer o seguinte, o Campeonato Sul-Mato-Grossense tem seu valor. O Campeonato Sul-Mato-Grossense, guardado as devidas proporções, se comparado com o Campeonato Paulista, com o Campeonato Mineiro, com o Campeonato Carioca, tem o seu valor, obviamente, mas ele é muito abaixo tecnicamente. E o senhor Paulo Henrique Volkoff apita lá. Aí ele vem apitar Campeonato Brasileiro, ele não está no nível do jogo entre Londrina e Ponte Preta, entre, por exemplo, Ponte Preta e Cruzeiro, que é a próxima rodada Macaca, entre Ponte Preta e Guarani e Novo Horizontino amanhã. Não está no nível, não está. E ele perdeu a mão do jogo. Nós vamos ter um segundo tempo terrível. Pelo menos é isso que está projetando, Gabi. É um jogo muito físico, né? A gente já tinha chamado a atenção nos primeiros momentos, né? Que era um jogo físico, era um jogo de bastante contato e o árbitro não percebeu, em muitos lances inverteu, perdeu a mão, então infelizmente interferindo, né, no bom andamento da partida. 10 para cada lado em campo, expulso Mais Bernardo. 9. Vão quanto? 9 minutos de acréscimos. E um detalhe, Cabelo, o técnico Hélio dos Anjos aqui ao lado nosso, né, antes de descer para o vestiário, falou que parece um duelo entre Federação Paulista e Federação Paranaense para arbitragem. E apenas disse o seguinte: árbitro totalmente inconsequente. Pois é. Então, estamos enxergando o mesmo jogo do Hélio dos Anjos e provavelmente toda a torcida Ponte Pretana presente aqui no Moisés Lucarelli. Toca a bola em Fraga, Ponte Preta no campo de ataque, Thiagão com ela. Vamos a 54, então eu falei 10 de acréscimo, são 9. Só que quando eu falou 9 já tinha rodado 3. Então vamos lá, já passamos em 49. Toca a bola, Thiagão com ela, já despacha na ponta canhota, o lançamento foi feito. Quem chega para fazer o corte foi o Watson. A sobra de bola ali pela intermediária com o Caprini, ele bota velocidade na saída de bola, devolve lá pela direita com o Mandaca. Mandaca já faz domínio. Faz o domínio, bota no campo de ataque, devolve pro Caprini, ponta direita, o Ramon tá em cima dele, na cobertura o Ramon chega, protege a bola, chega por baixo a marcação Ponte Pretana, quem chega ali também é o Chaporã, brigando pela bola, sobra com o Arthur, faz o domínio, protege bem, o GG vai pra cima, toca na bola, Ramon de volta, lá atrás, começa com o Fábio Sanches, 49,5, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo! Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Cabela. Pois não, André. 2 detalhes. Goleiro Kaique França segue mancando, segue sentindo o tornozelo esquerdo. E o professor Hélio dos Anjos está aqui escondidinho, porque tem um inflável aqui antes do túnel. Ele tá aqui dentro ainda gritando com os jogadores da Ponte Preta. Tá dando pra ver daquele gesticulando pra caramba aí. Cuidado que sobra pra você também aí, viu, Dri? Toca a bola, a equipe do Londrina vem pro campo de ataque. Lá pela direita quem faz, domina o Caprini, recua no campo defensivo, começa de novo. Ali pelo meio com o Mandaca, toca nela, GG recebe, meia esquerda, preparou a batida, preferiu o passe, ponta canhota, Eltinho com ela, invadiu uma área, cruzamento feito, Leonaldi! Rasga a porta pra fora, escanteio que favorece a equipe do Londrina, Adriana. Vibra muito o Leonaldi depois desse corte na tentativa do cruzamento do Eltinho. O Londrina tem mais um escanteio e mais uma vez ele, o capitão João Paulo, vai pra bola. Tá lá o João Paulo na cobrança do terceiro escanteio para a equipe do Londrina neste primeiro tempo. Que primeiro tempo, hein? Tá 0-0, mas já tivemos de tudo aqui. Só não teve gol. Pintou levantamento na área. Luca cortou esquisito. Leonaldo conserta, tira o perigo da área. Sobra com o Caprini. Caprini, perna canhota, levanta na área. Fábio Sanches sobe de cabeça para desviar. Vem Fecim, escora a bola. Fez o toque, o árbitro para e pega a falta. Falta em cima do Fecim. Falta em cima do Jefferson. É falta para Ponte Preta ali no campo defensivo. Vai participando aí, torcedor 99186907019 é o DDD. Também no YouTube, manda sua mensagem, manda seu recado. Torcedor da Ponte Preta deve estar comendo unha. Deve estar roendo os dedos já, porque deve ter acabado a unha já. A Ponte vem para o campo de ataque, precisa da vitória Macaca para emendar a segunda vitória seguida. Venceu Ituano na rodada anterior. Vem Ponte Preta com Ramon ali pela esquerda. Marcação encosta, ele breca, olha, levanta a cabeça, joga atrás. Recua ali o Fraga, vem Thiagão também, fica com ela, Thiagão que já tem amarelo, toma cuidado, Thiagão, Luca também já tem amarelo, cuidado, Luca, vem pro campo de ataque, ali o Fraga com ela, toca no Fecim, Fecim devolve no Fraga, o Fraga domina, recua no Thiagão, vai pra cima ali o Coutinho, para no meio do caminho, a Ponte toca a bola no campo defensivo, uma linha de 4 ali no sistema defensivo, o Ramon lá pela esquerda, dominou, lançou na ponta canhota pro Arthur, forte
Forte demais, bola pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Londrina. 52 minutos de bola rolando. Mais ou menos bola rolando deste primeiro tempo, né? Vamos a 54, tem mais 2 minutos. Tá lá, ó. O Matheus Nogueira faz cera. E o seu Paulo Henrique Volkoff só fala assim: vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Vai para tiro de meta. O Matheus Nogueira despacha a bola para o campo de ataque, faz o lançamento, vem ali pelo meio do caminho, Thiagão de cabeça. Ele escora, quem responde é o outro zagueiro Vilar, dá um bicão na bola, joga para fora e vai saindo em manual, que favorece a equipe da Macaca lado direito. 52,5, 0-0, placar do jogo neste primeiro tempo. Vamos ter um segundo tempo emocionante, hein? Emocionante segundo tempo. Tá projetando para ser um baita segundo tempo aqui no Moisés Lucarelli. Aumenta o volume do sonzão da CBN. Vem com a gente. Recua ali o Echaporã. A torcida tá pegando o pé do Echaporã, hein? A torcida tá pegando o pé do Echaporã. O Echaporã, toda vez que ele pega a bola, ele tenta fazer uma finta, só que sai pro lado errado. Sempre pro lado errado. Toca a bola mais uma vez, a ponta ali pelo meio com o Ramon. Ramon recebe, domina, gira o corpo. Já fez o passe com o Arthur, aberto lá na ponta canhota. Tá livre de marcação, ele vem carregando. Levanta o torcedor que vem com ele. Ele breca, encara a marcação do Caprini. Vai pra tabelinha com o Echaporã. Não, o Echaporã era tabelinha. Tabelinha devolve pro Arthur. Tava saindo da ponta esquerda sozinho. Recuou, começa de novo. Fábio Sanches. Rola a bola pela direita com o Thiagão. Já faz o domínio. O Thiagão vem com ela. Encara a marcação do João Paulo pra cima. Ele fez o lançamento. Bola pra fora. Bola pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Londrina, finalzinho de primeiro tempo. E que primeiro tempo, 2 expulsões. Foram 1, 2, 3, 4, 5 cartões. 3 vermelhos, 2 amarelos nesse primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Tá lá o Matheus Nogueira que demora pra cobrar mais uma vez. Ali tiro de meta, vai pra bola, despacha a bola pro campo de ataque, apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Majestoso. Ponte Preta. 0 pra Ponte. Londrina. Também 0 pra equipe do Londrina. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Léo Tonin. 5 horas e 24 minutos, intervalo de jogo, Ponte Preta 0, Londrina também 0, a Dri tá aí na boca do túnel, né, Dri? Não sei como que tá o clima dos jogadores saindo aí do intervalo, 2 expulsões, confusão da arbitragem, que doideira que é o Campeonato Brasileiro, campeonatos brasileiros, né, porque nosso nível de arbitragem é bem baixo, bem ruim mesmo, quem sofre é o espetáculo, é o produto, é o torcedor, é tudo, né, o futebol de forma geral. Dri, jogadores saindo do gramado, dá a impressão que o Londrina ficou um pouquinho mais, jogadores da Ponte saindo, você não consegue pegar entrevista coletiva, mas como que tá o clima aí, principalmente jogadores com dúvidas para voltar pro segundo tempo? Léo, só um comentário, é incrível como a arbitragem desse jogo se confundiu e é ruim pra caramba. O árbitro estragou o jogo e permitiu até, né, uma imprudência dos jogadores do Londrina. O lance da falta do jogador do Londrina em cima do Kaique França foi algo quase que criminoso, Léo. Eu acompanhei aqui os minutos finais do Kaique em campo e ele mancando muito e com cara de muita dor. Lesão no tornozelo é uma coisa dolorida demais. Eu duvido que o Kaique França não tenha sofrido alguma lesão um pouco mais séria. A gente até perguntou aqui para ele se ele vai ter condições de voltar para o segundo tempo e ele falou, não sei. Com cara de muita dor e mancando muito. Então é até arriscado você voltar com um goleiro que não tá 100% em um jogo tão complicado como esse. Hoje aqui, ao final ele foi muito amparado também pelo Lauro e pelo Igor Vinhas, que deve o substituí-lo no segundo tempo. Este é o destaque final aqui da Ponte Preta, da saída do gramado. É a saída pro intervalo aí, talvez aí sem o goleirão titular, que fez uma boa defesa, né? Foi espalmar a bola no cantinho e foi um lance completamente bobo, né? De longe já dava pra ver que a bola não tava mais de posse do goleiro, o atacante chegou realmente atrasado, o juiz deu amarelo. Eu falo desse acúmulo, né? Esses elos que a partir do momento que se ligam tem esse desfecho final, pelo fato de que você teve, depois de tudo isso, de uma análise incorreta da arbitragem, uma análise talvez perdida, um pouco afobado, né? No que fazer, como atuar nessa situação, pressão de todos os lados, mas uma expulsão do Hélio dos Anjos, expulsão lá do auxiliar técnico do Londrina, bagunça nos bancos de reservas, então fica um pouco complicado, né? Vamos ver como
como que possivelmente ele vai receber as informações do intervalo da arbitragem, que tá sendo um pouquinho complicada na partida de hoje. Passando aqui rapidamente algumas mensagens que a galera mandando aqui pra gente no nosso WhatsApp, acreditando, claro, na Ponte, né, mas falando que tá um momento complicado, que essa arbitragem nunca viu igual, aqui os torcedores colocando também. Aqui o Amarildo colocando: a Ponte não tem que ficar tocando bola não, tem que dar chutão às vezes. O objetivo da Ponte é não se estrepar, né? Aqui fala que o outro ouvinte também, no sentido de sair rápido, tocar a bola, não ficar segurando muito a bola aí no campo de defesa, até porque agora a Ponte tá com os jogadores iguais, mas até então tava com um a menos, né? Um grande abraço aqui também, vou pegar aqui que mandou uma mensagem, um abraço aqui a Dona Antônia de Sumaré, falando que tá fazendo uma faxininha, ouvindo aí a CBN com os melhores comentários, mandando aí um abraço pra Gabi Castro, um abraço pra toda a galera curtindo aqui a Rádio CBN Campinas. O Eduardo Amati de Valinhos, grande Amati, um abraço, viu? Valeu demais a mensagem. Vai Macaca, mandando aqui mensagem pra gente, daqui a pouquinho a gente volta mais pro WhatsApp. Lembrando você, ouvinte CBN, você tá a fim de ganhar ou ser premiado, né, com uma camisa ou de Ponte ou de Guarani, faz o seguinte, você tá no youtube.com/CBN Campinas, a gente tem um novo canal de esportes, digita lá na pesquisa Esporte CBN Campinas, além, claro, de você se inscrever no canal, que já é uma das opções e uma das necessidades que precisa ter, você deixa o seu nome e você fala qual é o time que você torce. Na próxima quinta-feira vai ter um sorteio e você, tanto torcedor do Guarani quanto torcedor da Ponte, vão ser premiados com uma camisa na próxima quinta-feira. Então entre no nosso novo canal de esporte, Esporte CBN Campinas, e se inscreva no canal, deixe o seu like, nos ajude aí no engajamento das redes sociais e concorra aí a camisas tanto da Macaca quanto também do Bugrão. Ô Gabi, rapidinho, um destaque bem breve, claro, você vai falar com mais propriedade sobre o comentário do jogo, mas um destaque desse primeiro tempo do que você viu até agora. Primeiro tempo completamente maluco, viu? Cheio de reviravoltas, foi uma Ponte Preta que começou melhor que o Londrina, aos poucos, com o Douglas Coutinho, com o Gabriel Santos, o Londrina melhorou, quando o Londrina estava melhor, o Bernardo foi expulso, e aí quando a gente esperava que o Londrina fosse pressionar a Ponte começou a jogar melhor com um homem a menos, teve uma outra expulsão também do jogador do Londrina, do atacante do Gabriel Santos, e tudo com o aval do VAR, porque se depender do árbitro, a partida no primeiro tempo não aconteceria. Péssima arbitragem, mas uma Ponte Preta que também teve muitos problemas no ataque de criatividade, nenhuma finalização na primeira etapa. Já a gente fala mais sobre isso, Léo. Exatamente, daqui a pouquinho vem um comentário do jogo, mas agora eu quero ver com o Gabi se a gente teve um craque desse primeiro tempo. O craque do jogo! Gabi, a gente teve um destaque desse primeiro tempo? Tivemos sim, Léo. Uma menção honrosa pro Kaique França, goleiro ponte-pretano, que fez uma defesaça com 9 minutos de jogo na pequena área. Só interromper aqui, porque nós tivemos um pedido de casamento no meio do gramado. Então, pedido de casamento aqui para todo o estádio. Voltando aqui ao craque do jogo, Léo. Menção honrosa pro Kaique França, que fez essa defesa muito boa. Menção honrosa também pro Fecim, melhorou bastante de desempenho, o atacante ponte-pretano. Mas eu vou dar o meu craque do primeiro tempo para o Arthur, lateral esquerdo, porque as principais jogadas da Ponte foram pelo lado esquerdo, tabelando com o próprio Fecim, e defensivamente foi muito bem. O Adson não conseguiu atacar e o Caprini estava caindo por ali também, e foi muito bem o lateral esquerdo ponte-pretano por esse motivo, indo bem no ataque, indo bem na defesa, se destacou nesse primeiro tempo. Arthur, o craque do primeiro tempo. Tá, então, Gabi Castro escolheu o Arthur, lateral esquerdo da Macaca, como o craque deste primeiro tempo. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Saborear um jantar
Interno Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatlética.com.br. A Unidade Nova Europa das Óticas Ipanema já inaugurou para você aproveitar as promoções de grandes marcas de armações e as lentes com a mais alta tecnologia. Multifocais em dobro. Compra um par e ganha outro totalmente grátis. E até o dia 20 de junho você compra lentes para longe ou para perto por R$1. Só paga a armação. Venha nos visitar na Avenida Baden-Powell 1666 ou no WhatsApp 19 999650405. Ligue agora 19 999650405. Central da Bola. Ponte Preta, Londrina. Léo Tonin. 5 horas e 32 minutos, Ponte Preta 0, Londrina também 0. A gente vai passando mais mensagens aqui dos nossos ouvintes, 19998869070. A Estela falou, arbitragem batizada contra a Ponte, que vergonha, hein? Veio pra acabar com o jogo e com a Ponte. A Estela aqui de Campinas mandando mensagem no nosso WhatsApp. Tem torcedor aqui do Tubarão também, hein? Tem torcedor aqui, ou então do Guarani, hein? É isso mesmo, Bugrino, ali dali Londrina, o juiz é nosso. De Valinhos, o Márcio, um grande abraço, hein? Tem torcedor do Guarani aqui também, gostei desse juiz. Tá aí aloprando os torcedores da Macaquinha, aí torcedor da equipe do Guarani. Um abraço ao César. César mandou aqui uma mensagem, Leozão, quero ganhar a camisa, hein? Quero ganhar a camisa. Faz o seguinte, César, entra no nosso YouTube, digita lá, né? Lá no pesquisa Esporte CBN Campinas. Se inscreva no canal e manda a sua mensagem lá. Léo, quero uma camisa do Guarani. Ou Léo, quero uma camisa da Ponte Preta. Na próxima quinta-feira a gente vai fazer aí essa premiação a vocês, ouvintes da Rádio CBN Campinas. Então, falando no YouTube, mandando um abraço ao Rodrigo, ao José, ao Cris aqui sempre na área também, ao Márcio, todo mundo acompanhando a nossa transmissão no Esporte CBN Campinas. E tem uma galera também no canal CBN Campinas lá no YouTube. O Juninho, o Paulo, o Márcio, o Clebinho, o José, todo mundo, valeu demais, muito obrigado pelas suas participações de forma geral. Se você tá no youtube.com/CBN Campinas, já faça também a visita, digita lá no pesquisa Esporte CBN Campinas, das nossas jornadas esportivas, das informações esportivas aqui da Rádio CBN, deixa lá sua mensagem e concorra aí a camisas, tanto de Ponte quanto de Guarani, na próxima quinta-feira, no confronto entre Cruzeiro e Ponte, teremos aí sorteios. Beleza? Aproveita, já se inscreve, deixa o seu like, nos ajuda aí no engajamento aqui da Rádio CBN Campinas. 5 horas e 34 minutos, vamos agora para o comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Segundo tempo vem aí, pode ser que tenha, né, Gabi, uma mudança no gol, mas não sei se o Hélio, que já também foi expulso, pode estar pensando em alguma mudança visando o Cruzeiro, isso porque o Arthur já recebeu o amarelo e já fica fora. Você viria com a mesma base? Qual que é a sua expectativa para esse segundo tempo, com algumas mudanças? As forçadas não tem como analisar, né, Gabi, mas de uma forma geral, a quem ficou, a quem talvez é mais um ajuste de posicionamento, para você seria essa linha do professor Ponte Pretano? Vamos lá, Léo. E infelizmente, analisar esse primeiro tempo, a gente vai ter que analisar com a presença da arbitragem, né? Começo de jogo, então vamos lá. A Ponte tomando as ações, principalmente pelo lado esquerdo, com o Arthur e com o Fecim explorando os cruzamentos. Aos poucos, quando chegamos aos 10, 11 minutos, o Londrina começou a explorar o contra-ataque. Com o Douglas Coutinho e com o Gabriel Santos. Já começaram a levar melhor para cima do Thiago Oliveira, que é quem tava dando aquele primeiro combate perto do meio-campo.
E aí o Londrina, ele começou a ter a mais posse de bola, ele começou a finalizar mais, tanto é que a Ponte ela não fez uma finalização nesse primeiro tempo, e o Londrina finalizou 3 vezes, uma delas, uma bela defesa do goleiro Kaique França, praticamente na área, teve o giro, e o goleiro Ponte Pretano que retorna neste momento, então a gente tem a presença do Kaique França para essa segunda etapa, fazendo a defesa. Londrina explorando o contra-ataque. Ô, Gabi, desculpa, mas tá mancando. Ainda poupando um pouco o pé, então tiro de meta talvez ele não bata, mas deve ter feito teste no vestiário e em condições para essa segunda etapa. E aí o Londrina, a partir dos 15 minutos, finalizando com perigo, explorando o contra-ataque, tanto é que o Hélio dos Anjos chamou aqui o Thiago, chamou o Leonardo, chamou todo mundo, porque estava com medo deste contra-ataque, estava muito perigoso o Londrina. E aí, aos 29 minutos, tem a expulsão do Bernardo, num escorregão do Thiago Oliveira, num contra-ataque que foi puxado pelo Gabriel Santos, e aí o Bernardo acabou escorregando ali, fez a falta, era o último homem, o VAR chamou e expulsou o jogador Ponte Pretano, lateral direito. E aí, o que o Hélio dos Anjos fez? Puxou o Leonaldi do meio campo para a lateral direita, então tirou um homem de meio campo da Ponte, para tentar reforçar esse sistema defensivo. E isso, lógico, que traz um problema, porque você fica com um homem a menos. E quando a gente esperava um Londrina mais protagonista na partida, a Ponte melhora na base da vontade, a torcida jogando junto, que é algo sempre muito importante. E aí a Ponte conseguiu pressionar novamente pelo lado esquerdo, sempre com o Arthur. E aí a Ponte melhorou, mas ainda sem criatividade. Ela fazia as jogadas pelas laterais, ora com o Fecinho, ora com o Arthur, mas ela não tinha a finalização de meia distância, da intermediária. O Londrina ainda fechadinho mesmo com um a mais, e a Ponte não conseguia essa finalização. E aí, quando já se encaminhava para o finalzinho desse primeiro tempo, Léo, tem mais um lance, porque daí o Gabriel Santos, o Kaique França foi proteger, e aí o Kaique França colocou o corpo na frente, veio o carrinho, um lance totalmente desnecessário, uma bola que já estava na linha de fundo, seria tiro de meta para a Ponte, dá um carrinho, acerta o jogador Ponte Pretano, o que é algo sempre muito perigoso, e a expulsão do jogador do Londrina, deixando as duas equipes com 9 jogadores de linha. O que o técnico Hélio dos Anjos deve fazer para essa segunda etapa? Não pode perder este meio campo, você não pode deixar o Leonaldi como lateral direito, então ele deve colocar o Igor Formiga, que é lateral direito de origem, na lateral direita, o Leonaldi retorna para o meio campo, e aí você tem um novo meio campo com o Leonaldi, com o Ramon, e eu já sei aqui com a saída do Fraga, que 2 vezes foi para o departamento médico neste primeiro tempo, então não estava 100% de condições. Então ele reforça a lateral direito com o Igor Formiga e renova o meio campo com o Leonaldi novamente. Alternativas para tentar consertar essa Ponte Preta para que seja criativa e consiga a vitória, Léo. Tá aí, Gabi Castro já dando aquela pincelada do que ele espera para esse segundo tempo, que já a bola rola, mas tá aí o Gabi com o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186,00. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. E a bola vai rolar segundo tempo com todas as emoções. Carlos Cabela! A bola tá rolando aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta, Londrina. Segundo tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli, 0-0 para cá do primeiro, já vem pro segundo tempo, a Ponte Preta já ataca logo no começo, vem com o Arthur lá no esquerdo, rola a bola pela meia com o Leonaldi, recebeu, dominou, despachou lá na ponta direita, chega o Igor Formiga, domina, coloca no gramado daqui a pouquinho, Adriana confirma que tem substituição também na equipe do Londrina, vem Ponte Preta, Leonaldi com ela, rola a bola na direita, Igor Formiga mais uma vez com ela, pintou o cruzamento, segundo pau, Arthur de cabeça, tem o desvio, a bola vai para fora. Escanteio e favorece a equipe da Macaca, é pela ponta canhota. Vamos lá então, vamos conferir as substituições. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939.
Segura aí, Adriana, segura aí. Tem escanteio pra Ponte. Arthur na cobrança, perna canhota, levantamento, sobe a zaga, sobrou, é Chaporã lá pela direita, bateu o rasteiro, desvio. Foi pra fora, é outro escanteio, viu, Dri? Quer confirmar pelo menos a da Ponte aí, bala? Sim, Cabela, a alteração da Ponte foi embora o 32, Fraga, para a entrada do 22, Igor Formiga. Vou tentar confirmar do Londrina, pelo menos a primeira. Watson foi embora para a entrada do 22, Luan. GG também tá fora. 21, Mirandinha tá no jogo. E quem vai cobrar o escanteio para a Ponte é o Fecim. Tá lá, Fecim pra cobrança. Jefferson! Perna canhota, levantamento fechado, desvio de cabeça pra fora! Léo Daldi! Ele tava ali no bico da pequena área. Ele bota até a mão na cabeça que tava sozinho. Tinha um marcador em cima dele, mas ele cabeceou sozinho a bola, Adriana. Tinha boas condições o Leonaldi, até por isso se lamentou muito, porque ele estava muito próximo ao gol, cabeceou muito para cima, um cabeceio sem direção. Só um detalhe, Cabela, eu confirmei no intervalo a respeito do cartão do Arthur. O Arthur não foi amarelado, então a Ponte não tem cartão amarelo para o lateral esquerdo. E vou aproveitar para mandar um abraço. Um abraço para o meu sogro, seu Jorge, taxista lá na rodoviária de Campinas inteira ligada na CBN. Tá caído o jogador da equipe do Londrina, vai se levantando ali, tá caído ali o Caprini, vai se levantando, no fair play ali o árbitro vai dar a bola ao chão ali, para recomeço de jogo para a equipe da Ponte Preta que estava com posse de bola. Sai jogando, Ramon, toca na bola com o Thiagão, lá pela direita ele vem para o campo de ataque, atravessa a linha do gramado, rola a bola pela direita, Formiga vem descendo lá na ponta direita, chega a marcação para cima dele, quem chegava ali era o Mirandinha, para fazer o corte, botou para fora, arremesso manual para o Macaca, se mantém no ataque, 3 minutos desse segundo tempo, 0-0 para cá do jogo, Fecim, recebeu, dominou, marcação encostou, último toque do Ponte Pretano, arremesso manual que favorece a equipe do Londrina. Gabi Castro, você falava do Formiga entrando, entrou mesmo. Ele e o Fraga saiu. Boas alterações. Mas o Fraga não foi mal hoje. Não. Mas ele deixou espaço no meio-campo e por isso que o Thiago Oliveira tinha que dar aquele primeiro combate. Então acho que acerta o técnico Hélio dos Anjos. Ele tira o Fraga e coloca o Igor Formiga de lateral direito e o Leonaldi vem para este meio-campo, fazer a tabela ali com o Ramon. E claro que o Fecim ele vai ajudar este meio-campo junto com o Chaporã. Olha a Macaca na roubada de bola, brigou por ela. Último toque mais uma vez do Luca. Bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Londrina no campo defensivo. Passamos de 4 minutos deste segundo tempo, pois não. E o Adilson Batista ele acerta também, porque o Watson não foi bem, o lateral direito da equipe do Londrina, então ele coloca o Luan ali e ele tira o GG para colocar o Mirandinha, que é um jogador que tem mais velocidade do que o camisa 10 do Londrina. Então ele fica naquela do 4-4-1, deixa só o Douglas Coutinho, mas dá uma maior velocidade com a entrada do Mirandinha. 0-0 para cá no jogo. Foi cera aí do jogador do Londrina, ou foi um acaso? É um acaso da tecnologia, Cabela, coisa que eu nunca tinha visto, confesso, no futebol. O Eltinho usa aquele GPS que é uma fita elástica na barriga e esse GPS se soltou, essa fita se soltou. E aí ele demorou um pouco até conseguir prender e voltar para o lugar. O GPS que é importante para ver o desempenho, quanto o atleta correu durante todo o jogo. Olha, a Ponte vem pro ataque, a sobra de bola ali pelo meio, toque feito, sai goleiro! Pega o goleiro Lucas Chaves chocando com o goleiro, o Lucas cai e levanta, mas o goleiro fica caído. Obviamente ele vai querer ganhar um tempinho. Agora, Adriana, quando o Gabi Castro fazia o comentário do jogo, até ele destacou, tá tendo um pedido de casamento no meio do campo, no intervalo, entre um casal de pontos pretanos ali no gramado, né? A pergunta é, ela aceitou? Claro, Carlos Cabela, aceitou e já tá de aliança na mão direita, né? Como dizem aí os noivos, que colocam na mão direita a aliança. Esse casal vai ter um dia dos namorados muito romântico no domingo. Ainda bem, né? Já pensou se o cara pede, quer casar comigo, meu bem? Você é louco! Eu sou palmeirense! Não sei. Não sei. Olha, a Ponte Preta vem pro campo de ataque lá pela direita, Formiga. Engatou uma quinta, pintou, fintou bonito, finta seca. Passou lotado o marcador, bola voltou, o Leonaldo, cruzamento na grande área lá em cima, subiu o goleiro, Matheus Nogueira. Pra fazer a defesa e botar ordem na casa da equipe do Londrina. Ele despacha pro campo de ataque, não tem ninguém ali do Londrina.
O Coutinho vai à loucura ali. O Douglas Coutinho, ele olha pro goleiro, abre o braço e fala assim, tá louco, meu? Bom pra ponta, que já sai jogando, vem descendo, vem carregando a bola, já buscando o campo de ataque, lado esquerdo com o Ramon, já bota a bola na frente, o Arthur recebe, rente a lateral do campo, botou na área o lançamento em Jaforã, recebeu, fintou bonito, preparou a batida, carregou pelo meio, demorou uma eternidade pra fazer a batida, perdeu a bola, deu contra-golpe pra equipe do Londrina, é falta e cartão amarelo, Adriano Almeida. Você falava no primeiro tempo, né, que a torcida tinha perdido a paciência com o Echaporã. Depois desse lance, perdeu completamente, as vaias já começaram, porque ele, é claro, estava muito bem marcado, não conseguia o ângulo para o chute, mas aí a hora que ele foi tentar o chute, ele furou a bola e armou um contra-ataque gigante para o Londrina, e olha o prejuízo, porque a Ponte agora tem mais um amarelado, o Fecim teve que fazer a falta, tomou cartão amarelo. Tá pendurado o Fecim não, né? Não. Menos mal. 7 minutos deste segundo tempo. Olha o Londrina que vem para o campo de ataque. Lançamento feito. Sobe de cabeça lá pela direita. O Igor Formiga sobra com a bola com o Leonaldi. Volta com o Formiga. Tem marcação para cima dele. Ele finta. Tá bem Formiga. Entrou bem no jogo Formiga. Já bota no ataque. Lançamento feito. O Luca recebeu a falta. Leva vantagem. Não, levou vantagem não. Agora sim. Formiga novamente. Ele chegou. Ele mesmo. Ele tabelou com o Luca caído no chão. O Luca pega a bola ali pelo meio. Faz a finta. Breca. Olha. Tenta. Foi tocado por trás. É falta. É falta que favorece a equipe da Ponte ali pela meia direita. Entrou bem o Formiga, hein? Muito. 7 minutos ainda, mas até aqui é o nome de segundo tempo. Lado direito da Ponte funcionando. Toca a bola, a Ponte vem pela esquerda com o Arthur. É o outro lado da Ponte, é o lado canhoto. Arthur Breca faz a finta pra cima do Caprini. Chamou o Caprini pra dançar molho no olho. Tentou o toque é feito atrás com o Fábio Sanches. Já faz o domínio 27 da Macaca que rola a bola com o Thiago Oliveira. Ele recebe a bola lá pela direita pra fazer o domínio. Levanta o braço, fala, vai mais pra lá, vai lá, é lá. Ele prefere o toque do círculo central do gramado com o Fábio Sanches. Rola a bola com o Ramon. Ramon ajeita na perna da canhota, vem com ela. Despacha ali pelo lado esquerdo mais uma vez com o Arthur. Caprini encosta. Já fez dançar ali o Caprini, o Arthur. Ele devolve atrás com o Fábio Sanches. Recebe na coxa, domina. Devolve lá pela direita. Tá toda encolhida a equipe do Londrina. A Ponte Preta quer o gol. A Ponte vem pra cima, quer a vitória. Seria a segunda seguida. Tabela ali mais uma vez. O Formiga toca na bola. Fecim recebeu, fintou. Finta bonita do Fecim. Tentou bola enfiada. Era pro Luca. A zaga faz o corte, ela sobra gol. O Douglas Coutinho sai jogando errado. E essa bola tinha endereço. O Luca ia sair na cara do Matheus Nogueira, hein, Adriana? Seria um toque lindo, aquele passe mágico quase para servir o Luca, mas o Londrina também está muito bem fechadinho. Faz uma linha defensiva muito interessante aí, impedindo que a Ponte consiga infiltração. Lançamento do Ramon. O Ramon olhou, lançou. Agora só foi falar do Formiga. Ô Formiga, falei bem de você, poxa vida. Bola foi para fora, remessa manual que favorece a equipe do Londrina. 9 minutos deste segundo tempo. 0-0 placar do jogo. O auxiliar ali do Hélio dos Anjos. Deve ser o filho dele, né? Que tá ali. Filho do Guilherme, né? Guilherme dos Anjos, isso mesmo. É ele quem agora dá as instruções aos jogadores da Ponte. E ele ficou pé da vida agora há pouco. Até parecia o Hélio dos Anjos, só que em formato jovem ali. O jeito que ele gesticulou é igualzinho. Bota todo mundo para aquecer ali atrás do gol do Kaique França. 0-0, placar do jogo, 9h40 nesse primeiro tempo, segundo tempo. Tô com o primeiro tempo na cabeça. É que o primeiro tempo foi tão eletrizante que eu tô com o primeiro. Já foi o primeiro tempo, Cabelo. É o segundo tempo. Participe com a gente, 991869070. Olha a Macaca, vem pro ataque lá pela direita, mais uma vez com o Fecim. Encarou, rolou pelo meio. Era o Formiga, Fecim foi tocado, é falta. É falta que favorece a Macaca, 2 passos da linha da grande área, foi pra cima do Fecim. Tá funcionando lá direito ali. Formiga e Fecim ali, Adriano Almeida. No primeiro tempo, depois da expulsão do Bernardo, o Fecim tentava alguém para dialogar por ali. Ele já estava muito bem caindo pelo lado direito e não aparecia alguém para tocar com ele depois que o lateral direito da Ponte foi expulso. Agora tem mais oportunidades ali com o Formiga, que realmente entrou bem. O Eltinho passou o Rapa no camisa 20 da Ponte Preta, fez uma falta perigosíssima. A meio metro da grande área, o Luca conversa com o Arthur e o Ramon também tá por ali. Vamos ver qual dos três, quem é que vai cobrar. É falta que favorece a equipe da Macaca, meia direita, 3 jogadores na cobrança da falta, é falta pra Ponte. Vai se ajeitando ali, tem Luca, tem Fecim, Luca na bola, preparou, bateu, explodiu na barreira, vai pra fora e escanteio. Favorece a Macaca, é lá pela direita, Adriana. É o terceiro do segundo tempo, o terceiro pelo lado direito. Agora inverte a cobrança, é o Arthur
bola. Arthur vai se ajeitando lá para fazer a cobrança. Vem bola para a grande área em mais um escanteio que favorece a equipe da Macaca. É o 7º escanteio do jogo para a ponte. Arthur da bola, correu para ela, aperta a canhota, levantamento bem fechado nas mãos do goleiro. Matheus Nogueira foi lá em cima para fazer a defesa e botar ordem na casa da equipe do Londrina. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol CBN Campinas. 11 minutos e 40, bola rolando, é o segundo tempo de jogo, 11h40, a bola tá rolando, tá quente o jogo, tá nervoso o jogo. Dois jogadores vão pra cima ali do Leonardo, cometem a falta, o jogo tá parado, o torcedor não gosta, pega no pé do árbitro. 12ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, placar CBN está assim, Ponte Preta. 0 pra Macaca. Londrina. 0 também pra equipe do Londrina, central da bola, Léo Toninho. E a outra partida do Campeonato Brasileiro da Série B que segue empatada é CRB e Vila Nova, 0-0 pela Série A do Brasileirão. O Corinthians segue batendo o Juventude por 1-0, a princípio as duas partidas junto com essa da Ponte, que começaram às 4h30, viu, Cabelo? Futebol, vamos CBN. Passamos de 12 minutos deste segundo tempo. O Corinthians está goleando em 1-0. Toca a bola, a equipe do campo de ataque. Vem ali o Arthur com ela, faz o domínio. Caprini encosta a marcação. Quem chegou para cima dele, ele foi o Luan. Protegeu, sai jogando com a bola. Carrega, bota contra-golpe para a equipe do Londrina. Vem para cima, o Chaporã acompanha, vem por baixo, o Chaporã faz o corte. Ganha um pontinho da torcida ali, o Chaporã. Recupera a bola, a equipe da Ponte Preta vem com o senhor Igor Marques. Paciência, é o nome dele. É o Igor Formiga. Lá pela direita já faz o domínio. Levanta a cabeça, rola a bola ali pela meia, vem com o Leonardo toca no Ramon recebe ali pela intermediária, encosta a marcação, totalmente fechado, hein? Tá fechado ali a 58 chaves a equipe do Londrina. Tem 2 marcadores para cada jogador da Ponte Preta ali, tão grande que fica a marcação do Londrina. A Ponte trabalha com o senhor Paciência lá pela direita, tenta a finta, bola espirrada, sobra com o Fezinho, devolve atrás com o Leonardo, ajeita, perto direita, inverte a jogada do lado esquerdo com o Arthur, recebe, coloca no gramado, já fez o passe pro Chaporã, não conseguiu dominar. Opa! Tomou um chega pra lá, monstro ali o Chaporã. Só ficou com o manual já cobrado. Arthur com ela, devolve da Chaporã. Chamou pra dançar. Mas não aceitou a dança. O Luan não aceitou a dança. Pra fora a bola, arremesso manual já cobrado novamente. Tá de novo ali o Chaporã com a bola. Agora sim fez a finta, foi programado. É falta! Na terceira tentativa da finta pra cima do Luan, recebe falta, é falta pra Macaco, vai levar perigo. Adriana. A Ponte Preta agora inverteu o lado, agora tenta ser mais ofensiva pelo lado esquerdo. O Chaporã vai ganhando fôlego na partida, vai tentando crescer depois das vaias dos torcedores. Vai vir bola para a área da Macaca. Ramon e Chaporã estão na bola. Ramon de perto da canhota, Chaporã de perto da direita, apenas um jogador da barragem humana, todo mundo lá na grande área. Autoriza a bola, cobrada, levantamento, segundo pau. Passa por todo mundo. Ramon deu bicando a bola. Até parecia que estava batendo tiro de meta. Gabi Castro, 14 minutos desse segundo tempo. Tá 0-0, mas a Ponte é mais time. A Ponte é melhor. É ataque contra a defesa nestes 14 minutos. Os 9 jogadores de linha da Ponte no campo de ataque. Os 9 jogadores do Londrina no campo de defesa. Claro que precisa tomar cuidado apenas com o contra-ataque, porque o Douglas Coutinho tá prontinho ali para poder puxar. Mas a Ponte é melhor cometendo os mesmos erros, né? Falta finalizar o gol do Matheus Nogueira. Olha a Ponte no campo de ataque lá pela direita com Formiga que recua com o Léo. Eu ia falar Léo Toninho. Léo Toninho tá na central da bola. Léo Toninho, tá tudo bem com você aí, né, Léo? São parecidos. São. Leonaldi e Léo Toninho. São, exatamente. Quase igual também. Fechando o olho, não dá nem pra ver a diferença. Olha, Macaca invadiu a área, o Arthur bateu cruzado, rasteiro, pega o goleiro! Cai, Matheus Nogueira pra fazer a defesa ali no meio da pequena área. Que boa chegada da Macaca, dessa vez pela esquerda, Adriano Almeida. Um cruzamento perigosíssimo do Arthur que procurava o Luca. O Luca veio no carrinho tentando escorar essa bola de qualquer jeito pro gol. Mas o goleirão do Londrina chegou primeiro pra garantir o 0-0 e não acho nada a ver Leonaldi e Léo Toninho. Olha só o lançamento do Caprini lá na ponta esquerda, lá pro Mirandinha, invadiu, pedalou, preparou, carregou de um lado, de outro, vem pelo meio, fez uma fila, bola enfiada pelo meio, Arthur! Chega para dar um bico na bola, tira da grande área. Que contragolpe nas costas do Igor Formiga lá pela ponta esquerda, chegada do Londrina, Adriano Almeida. É o que o Londrina quer, jogar por uma bola lançada, uma bola rápida, foi o que tentou fazer, pegar a defesa da Ponte Preta de surpresa. Quase conseguiu e agora o Leque vem de novo.
Toca a bola mais uma vez ali, a saída Londrina, comete falta, o jogo tá parado, é falta pra Ponte do campo defensivo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Rola a bola, campo defensivo, equipe do Macaca ali com o Tiagão toca nela lá com o Formiga, lá pela direita o Formiga faz o domínio, devolve lá, apertinho lateral do campo com o Fecim rola no campo defensivo com o Leonardo, adiantou demais a bola, consertou ali com o Fábio Sanches, está livre de marcação, vai chegando perto dele agora o Douglas Coutinho, Fábio Sanches vem para o campo de ataque, rola com o Echaporã do lado esquerdo, encara a marcação, Echaporã vai para cima, vai carregando a bola, tem dois jogadores da marcação, o Arthur tá ali pertinho, pediu a bola, ele carregou pelo meio, encontrou o Ramon pela meia esquerda, domina na perna canhota, toca no Leonardo, abre lá na ponta direita, lançamento feito, Igor Formiga com ela, linha de fundo, vai pra finta, tem marcação em cima dele, fez o corte da primeira, voltou com o Igor Formiga, rola atrás com o Leonardo dá um tapa nela, vem pelo intermediário, o zagueirão Fábio Sanches, tá ali de meia, só armando, distribuiu pelo lado esquerdo com o Arthur recebeu, dominou, preparou o cruzamento, preferiu o toque curtinho do lado, Echaporã, recebe a bola, dois jogadores encostam ali na cobertura, ele ameaçou o cruzamento, puxou de um lado, de outro, carregou, recuou, Fábio Sanches com ela, devolve atrás, Ponte Preta faz uma blitz, aluga meio campo, vai pra cima do Londrina, 17,5, 0-0 é o segundo tempo, lá pela direita mais uma vez, olha a bola enfiada do Formiga pro Fechinho na área, marcação encosta pra cima dele, toca do lado, vem Leonardo pra fazer o domínio, faz a fim, busca alguém pra fazer o pasta fechada, a equipe do Londrina tem que buscar um espaço, a equipe da Ponte Preta para chegar no campo de ataque, vem ali do lado esquerdo mais uma vez, trabalha ali com o Arthur, cruzamento na área, a bola sobrou nas mãos do goleiro, bota a ordem da casa, o Matheus Nogueira, viu, Adriano Almeida? Cabelo, eu vou só pedir para você repetir o nome inteiro do Formiga, por favor. Oi? Qual é o nome completo do Igor Formiga mesmo? Vamos buscar aqui. Igor Formiga. Igor Marques Paciência Cardoso. É o que a Ponte está precisando nesse segundo tempo. Muita paciência para conseguir furar esse bloqueio defensivo enorme do Londrina. Londrina que agora mexe, já eu confiro. Olha a bola tocada ali do campo defensivo, a equipe da Ponte Preta trabalha com o Leonardo, recebe a bola pela intermediária, ele faz domínio, pé da canhota, toca lá pela direita do Diagão, sai trabalhando, sai jogando, Ramon recebe lá do esquerdo, ele vem buscando espaço para chegar no campo de ataque, a Cação encosta para cima dele, ele volta lá do outro lado, por ali com o Diagão, 18,50 de bola rolando, desse segundo tempo vem mais uma vez pro campo de ataque, a equipe da Ponte Preta ali pelo círculo central do gramado com o Ramon dá um tapa nela, pé da canhota, rolou com o Echaporã, tá livre de marcação, encostaram para cima dele, foi pra finta, carregou ali de fundo, chegou por baixo. Luan tava lá, bem postado para fazer o corte. Faz o corte mais uma vez, sai jogando a equipe do Londrina. Vem ali pelo meio, o Caprini chega na bola, chega para cima dele o Fábio Sanches. Rouba a bola, fica com ela, Echaporã na sobra. Já bota na frente, bota velocidade, a ponta e vem. O Echaporã, ele engata a quinta, ele para para voltar, dá mais um driblinho. Aí ele perde a bola. A torcida pega no pé, Gabi. Aí pega no pé, e com razão. Precisa fazer o simples, né? Em determinado momento, quando ele pega a bola, precisa de aproximação do Arthur ou de outro jogador, mas assim que ele saiu dessa marcação, ou já faz a finalização, o cruzamento, já toca, ele sempre dá um toquinho a mais e aí o defensor consegue voltar. E o Londrina muda a sua formação, viu? Com a saída do Douglas Coutinho, quem fica como um homem mais avançado agora é o Caprini. Então é uma nova configuração aí, não é mais o Douglas Coutinho que puxa esse contra-ataque. Muito bem, então tem substituição, a gente confirma daqui a pouquinho, porque a ponta no ataque ali com o Arthur. Que finta bonita, chegou na área! Vem por baixo, Simon para fazer o corte e bota para fora. Agora sim, vamos confirmar, substituição na equipe do Londrina. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Terceira alteração do Londrina, troca dos Inhos. Foi embora Douglas Coutinho, camisa 17, para a entrada do Marcinho, camisa 15. Ponte no ataque ali pelo lado esquerdo com 15 também, só que o 15 da Ponte. É o Arthur, tá com ela, vai pra finta, chega por baixo para fazer o quarto. O 15 da equipe do Londrina. O Marcinho que tá em campo, tá fresquinho em campo ali o Marcinho. Bola pra fora, arremesso manual pra Macaca, arremesso manual pra Ponte ali. Tem outro jogador caído, já fez sinal de substituição. Fez sinal Mandaca. Mandaca, já fez sinal de substituição.
Já começa a parar de novo, 21 minutos. Vamos aproveitar e vamos girar. Girando o tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 21. Eu disse 21 minutos. Segundo tempo de bola rolando. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Londrina. 0 também para a equipe do Londrina. Central da bola, Léo Toninho. WhatsApp 19998669070. Mandando um grande abraço ao professor Daniel Maciel de Várzea Grande, no Mato Grosso. Um grande abraço aí ao professor. A Estela mandando mais uma vez aqui mensagem: a Ponte Preta tem que fazer o resultado hoje em casa, porque contra o Cruzeiro, se ela sair de lá com um pontinho, vai ser lucro. Tem que ganhar hoje. Torcedor da Ponte Preta levantando a bola. Um grande abraço aqui ao Humberto Toninho, junto com o filho dele, o Brunão, lá no estádio Moisés Lucarelli, acompanhando a transmissão. Um abraço ao Bruno, um abraço ao Thiago, ao Ricardo. WhatsApp bombando, manda pra cá sua mensagem: 19991869070. Futebol Globo CBN. 22 minutos de segundo tempo. Lançamento feito lá na ponta direita para a chegada do Fecinho. Antes dele tem marcação. Chega ali o Vilar, só acompanha, faz a proteção, bola vai para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Londrina. Agora sim, tá trocando mais uma vez a equipe do Londrina. E a Adriana Almeida já vai confirmar pra gente. Já vai confirmar. Agora pode ser, Adriana? Vamos lá então. Sim. Substituição, vamos lá. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Foi embora o camisa 8, Mandaca, para a entrada do 7, Matheus Lucas. Aí, Matheus Lucas. E muda novamente a Adilson Batista. Então, o Matheus Lucas, que é o camisa 7, é o homem mais avançado agora, e ele recua o Caprini junto com o Marcinho. Então, vai fortalecer no sistema defensivo do Londrina. O técnico Adilson Batista, satisfeito com esse um ponto. Então, já o Hélio dos Anjos, agora com o Guilherme, com o Filho, já precisa pensar numa alternativa para melhorar esse ataque da Ponte, ou com o Nicolas ou com o Luiz Fernando. Toca a bola, Ponte Preta, como ataque, vem a marcação do Londrina. Por baixo ali chega Leonardo tocando na bola. O árbitro para, pega uma falta. É falta que favorece a equipe do Londrina no campo defensivo. 23,5. E vai mexer duas vezes a equipe da Ponte Preta. Daqui a pouquinho a Adriana confirma pra gente. Aí daqui a pouquinho tem a saída também dos jogadores da Ponte Preta. Tem mais duas substituições. O Guilherme dos Anjos está ali passando as instruções para os jogadores que estão ali na beira do campo para entrar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho muda a Ponte. Vem Ponte, se defende bem. Fábio Santos já deixa ali com o Chaporã. Faz o domínio, Chaporã. Fintou bonito, ficou de frente pro... Chaporã. O torcedor pega no pé do Chaporã. E ele vai. Parece que gosta que pega no pé dele, né? E ele não aprende. Tinha dois jogadores para receber a bola. Um era o Luca, estava na meia lua da grande área. E o outro era o Arthur pela esquerda. Ele deu um picão na bola, jogou longe. Isolou, né, Adriana? Mas o Echaporã, ele tenta, né? E dessa vez aqui teve parte da torcida que pegou no pé, mas parte que aplaudiu, porque a Ponte tem chutado muito pouco ao gol. E ele teve o espaço, tentou chutar mesmo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vamos confirmar agora sim, substituição na equipe da Macaca. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. É tudo combinado, é tudo certinho. A substituição vai acontecer nesse momento, né, Adriana? Eu tô esperando a placa subir aqui. Tá? O Echaporã já tá indo embora. Vou confirmar quem é que entra. O Arthur também. Um lateral por outro, Dri. Oi, Gabi. Um lateral por outro, Jean e o Arthur. Então foi embora o foi embora o Arthur, camisa 15, para a entrada do 26, Jean Carlos. E foi embora o 29, Echaporã, para a entrada do 34, Luiz Fernando. Até me estranha a entrada do Luiz Fernando, porque durante a semana veio a informação de que ele estaria de saída, iria rescindir contato com a Ponte Preta e defender a equipe do Erechim de Rio Grande do Sul no Brasileiro da Série C, mas aproveitado novamente no jogo de hoje. Pois é.
Aí as substituições, Chaporã foi embora, a gente falava, né? Torcida pega no pé, torcida... Mas foi embora Chaporã, daqui a pouquinho o Gabi fala, vem Londrina, ali pelo meio vem com o Matheus Lucas, ele vai pra finta, por baixo Fábio Sanches. E vai dar cartão pro Fábio Sanches, ali o árbitro do jogo. Interessante, saiu tantas faltas contra a equipe do Londrina, e muito parecidas como essa do Fábio Sanches, nenhum cartão para a equipe do Londrina. E o Fábio Sanches estava tentando pegar a bola, então não era lance para cartão esse daí. É uma pena. Mais um cartão para a equipe da Macaca, né, Adriana? Cartão para o zagueiro Fábio Sanches, ele não estava pendurado, mas mais um amarelo para o jogador da Ponte Preta. Meu Deus do céu. Ô Gabi, aproveitando essa cobrança da falta, o jogo tá parado, e Chaporã foi embora, entrou no primeiro tempo no lugar do Danilo Gomes e já saiu. Teve personalidade, né? Ele erra muito e acho que até por isso perdeu a paciência ali o Guilherme, troca pelo Luiz Fernando. E um lateral por outro para revigorar, para ter mais força do lado esquerdo. Falta cobrada, batida para fora do gol! Um canhão ali do João Paulo, a bola subiu, passa perto da trave superior ali do Kaique França, vai para fora, só tiro de meta, já cobrado pela equipe da Ponte. 27 minutos de bola rolando, segundo tempo, 0-0 é o placar do jogo. Sai trabalhando mais uma vez a equipe da Ponte Preta, vem buscando o campo de ataque, vai se encolhendo a equipe do Londrina. E detalhe que esse Matheus Lucas entrou aí para ser o último homem ali, aquele homem do 4-4-1 da equipe do Londrina também, viu, o Gabi? E ele bota uma loucura, ele corre pra caramba, esse Matheus Lucas aí, tem que estar de olho nele. Hein? Deram trabalho os atacantes do Londrina hoje e olha agora. Olha lá, olha quem recebeu lá, Matheus Lucas abriu lá pelo lado esquerdo, trabalha por ali o Mirandinha, já fica com ele a falta. Se for do Thiagão, já tem amarelo, hein? Thiagão já tem amarelo. Se já tem amarelo vai ser expulso. A Ponte Preta vai ficar com um a menos. Aliás, com 2 a menos, é que 1 a menos em relação à equipe do Londrina. Tô certo, Adriana Almeida? Tá certíssimo, expulso, segundo amarelo, consequentemente vermelho, pro zagueiro Thiago Oliveira. E eu confesso que eu não entendi, o Thiago Oliveira já não é mais um zagueiro juvenil, ele tem uma certa experiência. O jogador do Londrina estava longe do gol na lateral esquerda, tanto é que a falta vai ser lançada para a área, não é uma falta tão perigosa de chute direto, ele não tinha um lance claro de gol e ele agarrou o jogador de maneira clara. Era uma falta, para mim, digna de cartão amarelo, infantilidade do zagueiro da Ponte que deixa o time com um jogador a menos. Pois é. O Thiago Oliveira, ele estava bem, aí ele ficou fora por suspensão, quando ele voltou, já não voltou bem mais. O jogo passado não foi legal e hoje não foi bem. É falta para a equipe do Londrina, a Ponte Preta fica com 9 em campo contra 10 da equipe do Londrina. É falta para o Londrina, corre para a bola, levantamento do Caprini no gol, desvio de cabeça. Gol do Londrina! Matheus Lucas, camisa número 7 de cabeça, botou no fundo do gol. No cruzamento da cobrança da falta, a bola veio na cabeça do Matheus Lucas, faz o gol do Londrina, 28 minutos do segundo tempo. Matheus Lucas, camisa número 7, 1 pro Londrina, nada para a equipe da Ponte. Londrina. Adriana. Um cruzamento de uma falta pelo lado esquerdo, na cabeça do Matheus Lucas, que estava sem marcação, sozinho, teve calma para poder escolher o ângulo e não dar chances para o Kaique França. Com detalhe, segundo gol consecutivo que a Ponte Preta leva em cruzamento, em jogada pelo alto, gol de cabeça. Lá em Itu também foi assim. Matheus Lucas coloca o Londrina na frente, 1-0 no Majestoso. O Fábio Sanches ali no meio campo, ele coloca a mão na cabeça, como que quem está meio que desesperado ali no meio. Porque no momento que o zagueiro da Ponte Preta é expulso, que ele comete a falta, toma o segundo cartão amarelo, consequentemente o vermelho, foi expulso o Thiago, tem a cobrança da falta com o zagueiro a menos dentro da área. E aí toma o gol de cabeça. É uma sucessão de erros, né, Cabela? Então é uma falta desnecessária no jogador que já tinha cartão amarelo, a expulsão, número a menos dentro da área, mais uma bola aérea e o gol do Londrina entrou muito bem. O Matheus Lucas, a gente já tinha chamado a atenção, era o jogador mais avançado. Isso o Londrina já estava fechadinho, esperando essa uma bola nesse segundo tempo, agora mais ainda, né? Na vantagem do placar. Então são os últimos minutos que a Ponte vai ter que se jogar para o ataque e aí vai deixar espaço para esse contra-ataque.
Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 30 minutos passados, é o segundo tempo de bola rolando. Segundo tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. 12ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Londrina. Matheus Lucas marcou 1 pro Londrina, nada para Macaca. Central da bola, Léo Toninho. Série B do Campeonato Brasileiro tem gol também, hein? Tem gol na outra partida. CRB e Vila Nova empatavam em 0x0 até que Anselmo Ramon, hein? Abre o placar ali pro CRB jogando em casa. Que resultado do ex-técnico do Guarani, Daniel Paulista, hein? Mandando mais uma vez um grande abraço à galera que tá acompanhando no YouTube, hein? O Nilson, o André, o Ed, o Ben, o Cássio, valeu demais pelas mensagens. Lembrando, temos o nosso novo canal de esportes, digita lá, Esportes CBN Campinas no YouTube, lá na barrinha de buscar, já se inscreva no canal e mande lá, no Esportes CBN Campinas, se você é torcedor do Guarani ou da Ponte Preta, na próxima quinta-feira, de cada lado, um do torcedor da Ponte e outro do Guarani, vão ser aí sorteados com as camisas oficiais dos clubes. Por isso, manda lá, se inscreva no canal e deixe seu joinha, fechou? Opa, deixar comigo, 31 minutos e 50, é o segundo tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. 1x0, tá ganhando o Londrina. Londrina faz 1x0 nesta última parte do jogo, hein? Última parte do jogo, já estamos com 32 minutos deste segundo tempo. Vai mexer de novo ali a equipe da Ponte Preta. Tinha o Olisson ali no lateral do campo, agora tá o Fabrício. Fabrício que vem aí. Cruzamento feito, a grande área, subiu o goleiro. Pega o goleiro, cai. Não foi nada nele. Se fizer cera, é malandragem pura. Já repõe a bola rapidamente. 32 minutos, segundo tempo. Sai jogando Londrina lá pelo lado esquerdo, por ali. Cabela. Pois não, diga, Adriana. Um detalhe que esse gol do Matheus Lucas é o primeiro do Londrina fora de casa em toda a Série B. Esse é o 5º jogo do Londrina fora de casa no Brasileiro. E só agora o time do Londrina consegue balançar as redes no momento em que a Ponte vai fazer mais uma alteração. Pois é. Tá mexendo a Ponte, vamos lá. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudança para recompor o sistema defensivo depois da expulsão de Thiago Oliveira. Tá em campo o camisa 4, Fabrício. Quem sai é o 40, Ramon. A Ponte vai para tudo ou nada. Tô vendo que o Leonardo tá com a mão ali na virilha, viu? O Leonardo tem... Olha só o Luiz Fernando, mas não evitou a saída. O Leonardo tá botando a mão na virilha. Ele tava andando ali, botando a mão na virilha da perna esquerda. E ali é contusão muscular, né? Tem que ficar de olho ali. Depois daquela... Olha lá. Continua colocando a mão na virilha. Sei não, hein? Sei não se ele aguenta até o final do jogo, viu, Gabi? É um desgaste muito grande, né? Meio campista, agora praticamente sendo o único homem de meio campo, porque já saiu o Fraga, já saiu o Ramon, então ele é praticamente o único volante da equipe para tentar comandar este meio campo e tentar armar a equipe. Realmente, ele fica com a mão ali na altura da virilha. E aí a alteração, ele tira então o Ramon, coloca o Fabrício, que tem uma bola parada, ele deve estar pensando nisso também, se surgir alguma falta, sabe fazer o lançamento, então esse é a alternativa para esses últimos minutos. Cartão. Opa, diga aí, Adriana. Finalmente, cartão amarelo para o goleiro Matheus Nogueira do Londrina, só agora, por cera. Que coisa, hein? Doideira. A torcida tá ficando nervosa aqui na arquibancada. A torcida vai pegando o pé, vai mandando, vai xingando aqui a diretoria. A torcida vai se enfesando aqui, bem à nossa frente. Com isso, a Ponte vai perdendo em casa, perdendo pro Londrina. Depois de uma boa vitória contra o Ituano. A gente sabe como é que foi difícil a vitória lá sobre o Ituano, mas a torcida esperava uma vitória aqui. Nem que fosse de 1x0 para cima do Londrina, mas está perdendo o jogo com 34 minutos, quase 35 deste segundo tempo. Mas ainda dá tempo, hein? Dá tempo ainda! Jean Carlos recebe a bola ali pelo lado esquerdo, encara a marcação. Opa! Tenta a finta, não conseguiu, saiu, mas saiu a falta. É falta do Caprini. Falta do Caprini. Essa falta é muito diferente daquela falta que fez o Fábio Sanches ali no meio, Gabi? Pois é, não. E é a falta de critério, né? Exatamente. Amarelou bastante o time da Ponte e a equipe do Londrina apenas um cartão. É falta para Macaca, lado esquerdo. Vai todo mundo para a área e bem à sua frente aí, né, Dri? É isso mesmo, Luiz Fernando. Ele que sofreu a falta, é ele que vai cobrar.
Só tem um homem na barragem Oana. 35, você ouviu o toque CBN marcando. 35 passados deste segundo tempo. Luiz Fernando na cobrança, ele perto da direita, corre para a bola, faz o levantamento lá no segundo pau. Foi o goleiro. E a torcida pega no pé do time, começa a vaiar a equipe da Ponte Preta, que vai perdendo por 1-0 futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Opa, tem informação chegando, informação é na central da bola com o Léo Tonin. Fala, Léo. 36 minutos deste segundo tempo, 36 minutos segundo tempo, rola a bola mais uma vez a equipe da Ponte Preta ali pelo meio com o Fabrício recebeu, dominou, devolveu no Fábio Sanches lá pelo lado direito, já faz o domínio, vem para o campo de ataque, rola a bola com o senhor Paciência, que é o Formiga já faz o domínio, vai tocando a bola recuada, agora sim, público e renda aqui nesta tarde e noite do Moisés Lucarelli, Dri. O público do Majestoso manteve a média da série. Olha a Ponte, a bola chegou na área, Luca brigou por ela, chega o zagueiro para fazer o corte. E o árbitro tá pegando aqui o impedimento, marcou o impedimento do Luca. Fala, Adriana. O público então manteve a média da Ponte nesse brasileiro da Série B nos jogos aqui no Majestoso. Público total, 2.846, para uma renda de R$ 48.230. Léo Tonin tá na escuta agora, Léo Tonin, tá tudo bem aí? Cabela. Opa. Agora sim, então, para confirmar então que Gustavo Mantuan amplia para o Timão Série A do Campeonato Brasileiro, 43 do segundo tempo, agora Corinthians 2, Juventude 0. Se 1-0 era goleada, 2-0 então, meu Deus do céu, o que é isso? Chocolate. É um chocolate. Muito bem. Aí pondo a bola ali, o Matheus Nogueira despacha a bola para o campo de ataque, lançamento feito lá pela esquerda. Quem recebeu lá foi Mirandinha faz o domínio, carrega a bola só que na contramão, aperta a marcação, a equipe da Ponte Preta vem pelo meio, trabalha ali no meio, o toque é feito, o trabalho foi feito ali, quem chegou foi Marcinho, toca na bola, no bate e rebate, no sobe e desce da bola, chega a zaga da Ponte Preta para botar no campo de ataque novamente, briga por ela ali pelo meio, não tem ninguém da Ponte ali no meio, sobra de bola para a equipe do Londrina ali com o Matheus Lucas, ele já fez o primeiro, rolou a bola pelo lado direito, Diego Caprini faz o domínio, marcação encosta, tenta a finta, chega por baixo, Luiz Fernando tentou fazer a finta, perdeu a bola, levantamento da área, Kaique França! Se estica todo para fazer uma defesaça, salva a Ponte no segundo gol, Adriano Almeida. Poderia realmente ser o gol que liquidaria a partida. O Kaique França conseguiu saltar bem, interceptar o cruzamento. Goleiro da Ponte que ainda manca um pouco, mas já se mostra bem mais recuperado depois daquela lesão no primeiro tempo. Olha a Ponte, Jean Carlos recebe, domina, devolve no bico da grande área. Luiz Fernando vai para frente, perde a bola de novo. Perde novamente, sai jogando a equipe do Londrina, vem para o campo de ataque, vai trabalhando, vai saindo de bola, protege a bola, lá direito ali o Luan, ele vem caminhando com a bola, marcação encosta, vai programado, era o Marcinho que estava no lance, chega o Fabrício, faz o domínio, rola a bola com a Ponte Preta, vai para cima a Ponte, 38 e 40, Ponte joga com 9 expulsos, o Bernardo no primeiro tempo, o Thiago Oliveira no segundo tempo, além do Hélio dos Anjos, também foi expulso na Ponte Preta, na equipe do Londrina, foi expulso ainda no primeiro tempo o Gabriel Santos, olha a Ponte no ataque, lado esquerdo, Giancarlo, levantamento da grande área, chega a zaga do Londrina para fazer o corte, dá um bico nela, bola sobe, desce, sobra ali pela intermediária com o Fábio Sanches, o zagueirão dá um tapa da bola pro Igor Formiga, lá na direita, Formiga faz o domínio, encosta o marcador para cima dele, recuou na fogueira pro Fábio Sanches, o zagueirão bota o corpo à frente, protege a bola, recua com o Fabrício, devolve o Fabrício pro Fábio Sanches, ali pela a Ponte não tem onde tocar, Gabriel, a Ponte tá procurando alguém para trabalhar a bola, não consegue, primeiro que não tem ninguém que arma ali no meio campo, e agora jogando com um a menos, saiu até o Ramon que ainda estava tentando fazer isso, né? Olha a Ponte, cruzamento, a zaga faz o corte. Esse é o problema, né? Você tira todo o seu meio campo, deixa apenas o Leonaldo e aí quem arma o jogo é o Fábio Sanches, é um lançamento do Fabrício, é muito pouco, né? Precisa da movimentação e hoje quando você não tem um Luca inspirado, você tem um problema muito grande no ataque. Não está inspirado e tem um pilar ali que marca ele, que é o tal do Vilar, né? Que marca o cara onde ele vai. E ficou preso na marcação, né? Exato. Através da movimentação ele não conseguiu sair. Bota a bola, a equipe da Ponte Preta vem pro campo de ataque, ele tentou a tabela ali pelo meio, era o Luca, tenta o passe errado, recupera a equipe do Londrina, vem no contra-golpe, Matheus Lucas, bota a bola, Vilar, o zagueirão vem pro ataque, Fabrício por baixo, faz o corte, bola quica no gramado, sobra com o João Paulo rola do lado, Marcinho, já faz o domínio, levanta a cabeça, encontra o Luan, aberto pela direita, bota no campo de ataque, trabalha a bola, a equipe do Londrina, desce ali pela direita, Luan com ela, puxou pelo meio, preparou, bateu, Kaique França!
Cai para fazer a defesa do meio do gol. Bota a ordem da casa da Macaca e mais uma chegada da equipe do Londrina, Adriana. O Londrina é mais efetivo nas chegadas, consegue chutar a gol, aproveitando os espaços deixados pela Ponte Preta. Ponte vai perdendo 1-0. Vem Ponte, Lucas toca na bola lá pela direita, não consegue domínio. O Igor Formiga, só foi eu falar do Igor Formiga, não jogou mais, hein? Ô Formiga, pelo amor de Deus, hein? Não falo mais de você, pronto, pode jogar à vontade. Não vou comparar mais, não vou falar que tá bem, nada. Olha, vem pro campo de ataque, mais uma vez o Londrina. Caprini com ela, domina, marcação encosta, ele faz o giro, recua. Começa de novo com o Luan. Luan levanta a cabeça, toca do lado com o Marcinho, que recua no campo defensivo com o Simon. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Você viu o toque CBN marcando, vamos girando. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 41 minutos e 20. Segundo tempo de bola rolando. Olha a equipe do Londrina. Tá impedido, hein? Camisa 7, ele foi na bola, tá impedido. Sobra com ele, bateu, cruzado, pegou. Kaique França chegou. Fábio Sanches vai tocar pra fora a bola ali. Mas tava impedido o lance, hein? Tava impedido o lance. O Matheus Lucas, ele não pegou a bola, mas ele correu em direção à bola. Ele tava numa posição irregular. E depois ele participa da jogada, mas aí já é um outro lance. E o senhor auxiliar aqui, o Fernando César aqui, o Leandro dos Santos Roberto, aqui da lateral direita aqui, ó, o árbitro auxiliar número 1, era pra ter levantado o instrumento ali, viu, senhor Roberto? Que coisa. Conferindo 42 deste segundo tempo, o placar do jogo está assim, ó. Ponte Preta, 0 para Macaca. Londrina, 1 para a equipe do Londrina, Léo Toninho. E as mensagens já chegando, o torcedor não tá gostando nada, hein? Da performance da Ponte, arbitragem 19991869070. O Antônio Carlos até mandou aqui, pensei que a Ponte ganharia fácil devido ao futebol apresentado contra o Ituano, mas na hora que se espera da Ponte, ela falha. A galera também criticando aqui o Echaporã, não é por isso que era reserva. O pessoal mandando aqui o Salvador aqui de Valinhos falando o que o juiz ganha com isso. Vai Macaca na torcida pra Pênalti! Pênalti pro Londrina! Subiu com o braço aberto ali o Fábio Sanches. Fábio Sanches subiu com o braço aberto ali, bola toca no braço, o árbitro anota pênalti. Só que demorou para anotar pênalti, hein? Ele demorou, estava ali perto do lance, mas demorou para soprar o apito. Mas marcou pênalti contra a Macaca, Adriano Almeida. É uma característica desse árbitro, né? Demorar alguns segundos para marcar. Mas me pareceu convicto na marcação, o Fábio Sanches estava com o braço aberto. Não dá sinais de que vai nem consultar o VAR. Que noite desastrosa para Ponte Preta, que já vai perdendo por 1-0 e o Londrina pode liquidar a partida agora nessa cobrança de pênalti. Ô Gabi, podemos dizer que o primeiro tempo da Ponte, apesar de tudo que aconteceu, foi o melhor primeiro tempo da Ponte Preta na Série B? Teve melhor? Na Série B, acho que contra o Ituano o primeiro tempo dela foi bem, porque o ataque funcionou fazendo os 2 gols. Mas hoje uma noite tarde desastrosa, viu? Perdeu a cabeça, não conseguiu a finalização, o Lucas ficou preso na marcação, se destacou no primeiro tempo apenas o Fecinho e o Arthur. Mas no segundo tempo aí se perdeu, a arbitragem péssima, mas a atuação da equipe da Ponte foi muito ruim. É pênalti para a equipe do Londrina, João Paulo tá na cobrança. Kaique França embaixo da trave, já chegamos com 44 minutos deste segundo tempo. João Paulo na cobrança, tá autorizado. Correu, parou, foi pra bola, batida! Gol! Londrina, do Londrina! João Paulo cobrando o pênalti a 44 minutos deste segundo tempo. João Paulo! Goleiro para um lado, bola para o outro. O Londrina faz 2-0 e a torcida perde a paciência, Adriano Almeida. Perde a paciência. Todos os torcedores já vão deixando as arquibancadas gerais do Majestoso. A polícia militar também já se coloca aqui ao portão principal do estádio. Mas a cobrança do João Paulo foi perfeita. Ele escolheu o lado direito dele. O Kaique França foi para o lado esquerdo. Nenhuma chance, nem vai sair na foto o goleirão da Ponte Preta. O Londrina liquida a partida. 2-0 no Majestoso, é o segundo, apenas o segundo gol do Londrina fora de casa em toda a Série B. O segundo nesse jogo, vai vencendo pela primeira vez fora o Leque. Muito bem, tá tendo uma troca ali, daqui a pouquinho a Adriana confirma a substituição na equipe
do Londrina, Gabi Castro. Você já dizia da noite desastrosa, 2-0, 45 minutos com um jogador a menos. Com 2 a menos. É que o Londrina também teve um expulso. Então, em relação ao Londrina, 1 a menos, joga com 9 a equipe da Ponte Preta. É um segundo tempo para esquecer, principalmente o segundo tempo, né, Gabi? Se já é uma equipe limitada com 8 jogadores na linha, fica ainda mais difícil, né? As 2 expulsões deixam mais espaços e aí o Londrina, que já estava à frente do marcador, apenas explorando o contra-ataque, fica mais fácil chegar ao gol. Olha a macaca, jogou na área! Ponte Preta. Lucas! Da Ponte! Ponte Preta. A 45 minutos deste segundo tempo, Luca. Lançamento feito aqui da esquerda da Ponte Preta. Inversão de jogada, o Igor Formiga foi lá na linha de fundo. Evitou a saída, tocou para trás e o Luca botou para dentro do gol. A Ponte Preta diminui o placar, tá tendo checagem do gol. O Luca faz o primeiro gol da Ponte Preta, 2-1. Se o VAR não anular, Adriano Almeida. É porque foi uma inversão de jogo. Vocês já elogiavam essas inversões no primeiro tempo. E agora o árbitro está checando se o Formiga não estava à frente na hora que recebeu a bola. O Luca até fica nervoso ali com o árbitro, discutindo, mas fato é que ele chegou ao gol, tenta diminuir, tenta um fôlego final aí a Ponte Preta. Pois é, já estamos nos acréscimos, já estamos com 47. Léo Toninho, você tem alguma imagem que nos ajude aí, Léo Toninho? Na verdade, passou rápido o Cabelo e fez o replay apenas uma vez, depois focou no gol do Luca. Eu tô também na expectativa aqui. Em um primeiro momento, eu não vi impedimento. Cabela. Oi. Só esperar aí a decisão do árbitro, enquanto isso, agradecendo ao DJ, né, assessor de imprensa atento, e um erro da repórter aqui, o Luiz Fernando, que entrou, ele não estava sendo negociado com o Erechim. Quem vai para o Erechim é outro meia, o João Paulo, que sequer está relacionado hoje. Muito bem, tá aí, portanto, a audiência CBN, todo mundo ouve. Que demora para checar se tá impedido. O impedimento é tão fácil, né? Aí não pode demorar, né? Acréscimos de jogo, você faz o gol e aí você pode buscar esse gol de empate. Confirmado. Só agora que confirma. Confirmado o gol da equipe da Ponte Preta. Vamos ver se ele vai dar mais acréscimos, porque já ficamos parados mais 1 minuto e meio. Mais 1 minuto e meio parado. Ou seja, tivemos paralisação no pênalti, paralisação aqui, paralisação ali, coisa e tal. Tivemos paralisação na expulsão também do Thiagão. Meu Deus. Uma falta tá anotada, é falta que favorece o Londrina. Torcedor fica em pé, pega no pé da arbitragem, hein? Torcedor tem que ter um pouquinho de calma, principalmente na saída do árbitro, não arremessar nada ali, senão o Ponte Preta pode ser punido. A gente já tem histórico disso aqui no Moisés Lucarelli. Então, torcedor, calma, não adianta, não vai resolver, o árbitro não vai voltar atrás, os que foram expulsos não vão voltar para o campo, não vão poder jogar o jogo que vem. Então vamos com calma, não adianta, não vai resolver. Quem tem que resolver isso, ou então pelo menos fazer uma pressão, pedir uma melhora na arbitragem, é a diretoria da Ponte Preta, que tem que bater lá na CBF, lá na comissão de arbitragem, lá, pelo amor de Deus. A gente não quer que roube pra nós, não quer que faça nada, mas também não quer que um árbitro que faça uma lambança como fez esse tal do senhor Paulo Henrique Volkoff aqui no Moisés Lucarelli. Também não pode. É falta que favorece o Londrina em cima da linha divisória do campo ali. Mais um tempinho aí de paralisação. Já estamos com 49. Não subiu placa nenhuma ali com mais acréscimos, né? Pelo menos eu não vi, né, Adriana? Eu também não. Bola tocada ali pelo meio, faz a pressão o Luca. Quem chega por baixo é o João Paulo, dá um bico na bola, atravessa todo o campo, vai lá do outro lado. Vai lá do outro lado, bola recuada lá com o goleiro, agora sim. Opa! Se enroscaram 2 jogadores ali no meio campo. É o Vilar e o Lucas, os dois estão caídos. Lançamento feito, Kaique França vai ficando com ela, bota a hora da casa Ponte Pretana. Vamos confirmar a última substituição do Londrina. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Última alteração do jogo, foi embora o camisa 11, Caprini, para a entrada do 18, Alan Ruschel. Alan Ruschel, o sobrevivente do acidente com a Chapecoense, está no campo. Aí, portanto, e o árbitro parou o jogo ali, deixa a torcida mais nervosa ainda para o atendimento do jogador da equipe
Tá dando mais 3, é isso? É isso que eu tô entendendo? Mais 3. Já estamos com 50 e nós vamos a 53. Eu não vi quanto que tinha aparecido a primeira. 5. Mas o jogo já tá paralisado. Então, desses 3, pode ter certeza que vai ter pelo menos mais 1 ou 2. Se foi 5, já deu 50. Mais 3, vamos a 53. Só que desses 8 de acréscimos, nós já tivemos pelo menos uns 3 de paralisação. E nesse momento tem um jogador do Londrina caído. É, exatamente. Pois é, que coisa. Senhor Paulo Henrique Volkoff, Sul Mato Grossense. Que lambança, hein, seu PH? Hein? Ô, seu PH, que lambança, hein, o senhor fez, hein? Meu Deus. O jogador tá deixando o gramado lá. Quer ver ele descer da maca? Olha, já vai descer da maca antes de sair do campo. Dá uma olhada isso. Antes de sair do campo, ele já desceu da maca, tá tudo bem com ele. É por isso que o futebol brasileiro não cresce, né? A cultura brasileira é lamentável, diga. Inclusive aqui, ele desceu da maca correndo, o maqueiro deu um ombro assim, sabe aquela jogada de ombro? E falou um monte pro zagueiro do Londrina, do tipo, falta de vergonha na cara mesmo. Olha a ponte, Fabrício tenta o lançamento. Ih, bateu em cima do Matheus Lucas, a bola voltou, Fabrício recebe no peito ali, domina, coloca no gramado, tem marcação em cima, perde a bola e comete falta. Perde a bola, comete falta, sai do jogo. O árbitro não deu não, segue o jogo, trabalha a equipe do Ponte Preta, vem com o Fabrício, toca de calcanhar ali pelo meio, Luiz Fernando recua com Jean Carlos, 51,5, falta 1,5, na contagem regular, 1,5 para chegar no 53. Ponte Preta lá pela direita com o Leonardo, pintou lançamento no ataque, o Fábio Sanches de atacante, ajeitou ali pelo meio com o peito, voltou Luiz Fernando, recebeu, dominou, bola enfiada, fez o corte de calcanhar, sobra de bola, vem o zagueiro para fazer o corte e bota a bola para fora. Bota a bola para fora, o Matheus foi lá empurrar o zagueiro para entrar no campo. Ponte Preta aperta, vem pra cima, tem vontade, pelo menos mostra vontade, mostra garra, só não tem qualidade, mas tudo o resto a Ponte tem. Olha lá o Fecim com ela, puxou pelo meio, Fecim merece o gol, batida pra fora do gol! Bateu com a chapa do pé para pegar o canto esquerdo, o goleiro, a bola foi pra fora do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Londrina, Adriano Almeida. Pode ter sido a última chance da Ponte Preta de empatar no jogo. O Luca ficou estirado dentro da grande área sem acreditar. O atacante da Ponte ainda não acredita, porque o Fecim fez uma grande jogada, mirou o ângulo. Ela ia certinho. Por um capricho, não entrou, 2-1 leque. Bola tocada ali pelo meio, vem Fabrício para fazer o corte, a bola recuada, Leonardo. Os zagueiros da Ponte são atacantes, tanto o Fabrício ficou, o Fábio Santos está lá no ataque. Vem Leonardo, abriu lá com Formiga, lá direito, tem marcação para cima dele do Alan Ruschel. O Formiga já joga a bola para a grande área, tem desvio, bola para fora, escanteio! Escanteio que favorece a Macaca, que é o 8º no jogo, favorecendo a Ponte, Adriano Almeida. Quem ficou no estádio apoia, vem junto, tentando, deve ser a última chance da Macaca. Bola pra área, capricha Igor Formiga. Subiu mais 2 de acréscimo, vamos a 55, Igor Formiga, perna direita, levantamento lá na grande área, subiu de cabeça, desvio, pega o goleiro! No meio do gol, até o Kaique França estava lá na área. Volta o Kaique França, o goleiro vai repor a bola em jogo, nós vamos a 55, tem mais de 1 minuto e meio, 53,5, demora uma eternidade a reposição de bola, o Matheus Nogueira que já tem cartão amarelo, despacha a bola para o campo de ataque, não bicando a bola, bota lá na ponta canhota, vai chegando lá o Formiga na cobertura, tem para cima dele o Matheus Lucas, o Formiga faz o domínio, gira o corpo, toca na bola, quase que deu errado ali, o Leonardo tenta consertar, foi puxado, é falta, ih rapaz! O Leonardo encarou ali o Matheus Lucas ali, olha lá. Continuam lá, trocando empurrões lá. Sai jogando a Ponte Preta, sai jogando com o Fabrício. Vai pro campo de ataque, torcida inteira em pé aqui no Moisés Lucarelli. Final emocionante, todo mundo quer a Ponte Preta no ataque. Pintou lançamento lá na ponta direita. Pro Igor Formiga, sobe de cabeça o Fecim, sobe o zagueiro, faz o corte, a bola sobra no meio. Na roubada de bola, sai jogando a equipe do Londrina. Ali pelo meio vem com o jogador que é o Marcinho, bota pela direita. Trabalha a chegada do campo de ataque, Mirandinha. Já faz o domínio ali, marcação encosta pra cima dele, ele protege a bola, ganha um tempinho, bola desviada, bola pra fora, arremesso é manual pra equipe do Londrina. 54 minutos e 20 deste segundo tempo. Tivemos 54 no primeiro tempo, 55 no segundo. 54 com 55 dá 110, é isso? Tô certo? Não, é 109 minutos. 109 minutos de jogo. Parece jogo com prorrogação. Toca a bola ali, a equipe do Londrina foi na dividida do Luiz Fernando. Aí não é lugar de dividir, tem que roubar a bola. A bola chegou na linha de fundo, vai sair, não evita a saída. Evita a saída. O jogador que chega ali é o Luan, protege, bola pra fora. Outro manual pro Londrina, vai terminar o jogo. Sim, já está se posicionando o árbitro para botar um ponto final no jogo. Chegamos a 55, vai pro arremesso. O Luan
busca alguém, faz o arremesso do lado, ergue o braço, aponta o centro de campo, fim de papo, fim de jogo. Aqui no Moisés Lucarelli, deu! Ponte Preta! 1 para Macaca, Lucas. Londrina. 2 pro Londrina. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Léo Tonin. 6 horas e 35 minutos. Não deu pra Macaca. Fim de papo, 2-1 pra equipe do Londrina. A gente observa aqui de longe jogadores descendo. Dri, prioridade é sua aí na boca do túnel, né? Pra pegar um pouco da opinião aí dos jogadores da Ponte Preta, um pouco de alguns esclarecimentos. Lembrando que com esse resultado, a Macaca, pelo menos momentaneamente, está na 16ª colocação com 12 pontos ganhos em 12 jogos, 3 vitórias, hein? Então, joga na próxima quinta-feira diante do Cruzeiro fora de casa. Olha o momento da Macaca. Dri, jogadores chegando próximos a você? Jogadores muito cabisbaixos aqui, Léo, e o primeiro que deve chegar aqui para falar com a gente é o Fábio Sanches, zagueiro. Vamos ver se ele vai parar para falar com os jornalistas aqui. Vai parar sim, vamos ouvir aí as explicações do zagueirão da Macaca a respeito de mais uma derrota. Cara, saiu distribuindo cartão para o nosso time no primeiro tempo. Deu muito cartão para nós. E a gente, mais uma vez, acabou tomando um gol de bola parada. Falta de atenção nossa. Depois um pênalti ali, não sei, né, se foi realmente, a bola bateu na minha mão, não sei se não foi proposital, mas não sei. A interpretação dele é duro, cara. Duro, né, uma derrota dentro de casa. Mas o campeonato continua. Agora a gente tem um líder para enfrentar, temos que estar bem psicologicamente, fisicamente, pra gente fazer um bom jogo lá. Tá aí o Fábio Sanches, então, reconhecendo que a bola bateu na mão dele, obviamente não foi algo proposital, mas Fábio Sanches falando aí, né, sobre esse momento realmente complicado da Ponte Preta. A gente já ouve aqui muitos torcedores esbravejando no alambrado, próximo aqui à saída do vestiário, os jogadores da Ponte ainda demorando para sair no centro do gramado, agora vão sair um pouco até tudo meio que de uma vez, acaba sendo até uma estratégia para um deles parar para falar com a imprensa e o restante ter um pouco mais de tranquilidade para ir embora, mas muitos torcedores aqui esbravejando para cima dos jogadores da Ponte Preta. O Kaique França, vamos tentar ouvir o zagueiro da Ponte Preta que sofreu uma lesão no finalzinho do primeiro tempo, bravamente voltou, fez boas defesas. Vamos ouvir o goleiro da Ponte. Não criaram as chances, né? A gente acabou tendo um expulso, depois igualou, depois a gente teve novamente um expulso e é complicado jogar com um a menos, né? E aí no lance de bola parada, que a gente sabia que era o forte deles, eles conseguiram abrir o placar. Kaique, como é que você tá aí no tornozelo? Conseguiu voltar? Eu percebi que no segundo tempo você mancou menos. Imagina que não foi uma lesão grave. Eu pus uma proteção e fechei o pé e tomei uma injeção, né? Agora que eu estreiei, eu vou analisar direitinho e começar o processo para recuperar. Tá legal, obrigada então ao goleiro Kaique França, que falou aí, né? Jogou a base de injeção no segundo tempo para aguentar a dor. Vamos esperar, Léo, porque agora quem deve falar com a gente aqui é o Luca, né? O grande capitão do time, o grande poupado da torcida, porque hoje chegou também ao 12º gol dele com a camisa ponte pretana. Ele que primeiro atendeu a equipe da televisão lá no centro do gramado e agora vem devagar, abre os braços aqui, a gente não sabe exatamente o que ele tá falando, mas vamos descobrir já já, vamos pedir viu? Tá na verdade ele abre os braços falando do tipo que ele não tem culpa desse momento. Luca! Você teve esse árbitro fraco que prejudicou a Ponte, o que dizer? É como justificar principalmente a influência do árbitro no resultado do jogo? Com 2 minutos ele me deu um cartão amarelo, eu no chão, depois de ter tomado uma pancada. Fiquei o jogo totalmente sem poder falar com ele, porque ele dizia que não poderia falar com ele. Totalmente desrespeitoso, não só com a Ponte Preta, mas com Londrina também. Pode perguntar a qualquer um dos jogadores deles, quiser falar, eles vão falar a mesma coisa, conseguiu irritar as duas equipes. Então, o cara totalmente não tem respeito nenhum. Um cara que, não sei nem te dizer, cara, porque se eu for me expressar o que eu quero aqui, eu vou acabar me prejudicando aí. Talvez até me prejudique ali, que eu já falei, mas eu sou assim mesmo e não tem problema nenhum, eu falo. E você tá fora do Cruzeiro, né? Terceiro amarelo. Então, igual eu tô te falando, cara, com 5 minutos de jogo. Um jogo que todo mundo quer jogar, cara. O cara me tirou de um jogo com 5 minutos.
por simplesmente eu reclamar de uma cotovelada que o cara me deu na costela, meu. Então eu tô fora de um jogo totalmente importante pra nós, um jogo que todo mundo quer jogar. Então é complicado. Você abriu os braços ali agora, você tava falando exatamente com quem ali, Luca, antes de vir falar com a gente? Acabou o jogo, eu fui cumprimentar ele, né? Porque eu não posso falar nada. Mas é isso aí, olhando no olho, né? Procurei olhar no olho dele pra ver o que... Mas, cara, é isso aí, não adianta lamentar, já foi. 12 gols, dá pra escapar ainda essa ponte do pior? Difícil. Vamos falar alguma coisa, vamos esperar aí, vamos trabalhar, vamos ver o que acontece. O trabalho, ele tem que ser mais forte ainda, porque tá faltando alguma coisa, então a gente tem que procurar identificar o mais rápido possível. Obrigada, Luca. Atacante da Ponte Preta, então, revoltadíssimo com a arbitragem. Ele já tá fora do próximo jogo, então, da Ponte contra o Cruzeiro. E falou aí também, né, no finalzinho me chamou muita atenção, a hora que eu perguntei para ele, dá para escapar a ponte? E ele deu aquele suspiro do tipo, vai ser difícil, Léo. Olha, vai ser difícil, hein? Que ano da Ponte, hein? Quem começou aí na expectativa da Ponte, pelo menos fazer um campeonato mais interessante, uma nova gestão e tudo mais, rebaixamento no Campeonato Paulista e agora mais próximo aí da zona de rebaixamento. O futebol é jogado, lambaria é pescado, cabeça no lugar, riscão no chão, é união que faz com que os resultados principalmente aconteçam. Claro que a Série B é um campeonato extremamente competitivo, né, mas patina é até do capitão, né, do time. Eu acho que é uma cabeça quente, principalmente amanhã faça aí uma reflexão. Tem que acreditar, né, o jogo não se morre de véspera, né, então tem que jogar diante do Cruzeiro, tem que fazer uma boa partida, pelo menos conseguir aí alguma coisa que a princípio a gente não tá vendo. Em 12 jogos, a Ponte tenta, mas não é só o esforço, né? O esforço da Ponte não vem sendo o suficiente. Ou coloca um pouco mais de qualidade, tem alguma janela de transferência, algo nesse sentido para dar uma reforçada aí na equipe da Ponte. Os ouvintes daqui da Rádio CBN Campinas mandando, até Cabelo, eu sou motorista de aplicativo, depois desse gol vou até fechar o meu aplicativo e vou para casa. Misericórdia, como sempre fui e sempre será aí a dificuldade pelos lados da Ponte Preta. Mandando aqui também mais mensagens do César, né? Esses juízes acabou comprando os certificados da CBF. Tem torcedor bugrino comemorando a vitória aí do Leque, né? Quase torcendo aí pra fazer o terceiro gol pra sair com mais resultados. O que esperar de um clube que não tem diretoria, presidente que não presta e o conselho que não existe? Time jogando as moscas. Santino Marques, realmente o torcedor bem revoltado aí com o cenário da Ponte Preta. São os nossos recados pelo WhatsApp, né? O César até colocando aqui que quer uma camisa da Ponte. Meu Deus, hein, Ponte Preta? Esse time é uma draga. Mandando mensagem aqui ao Cristiano, né? O Thiago também mandando mensagem, o Renato, o Márcio. Márcio é torcedor do Guarani, agora é só torcer para o Bugre amanhã que fica tudo beleza. Um pouco dessa divisão, claro. A gente brinca entre as duas torcidas, mas quando a gente olha pro futebol apresentado, principalmente pelas duas equipes, representando a cidade de Campinas, é muito feio, hein? Que futebolzinho sem vergonha. Se for lá na Vila União, lá no Parque Brasília, nosso amadorzão lá, a gente vai ver jogadores com mais qualidade, futebol mais bacana, lances diferentes, doideira. Que ano de 2022 aí pelo futebol de Campinas. Continua mandando sua mensagem, ouvinte CBN, tanto no YouTube, lembrando, hein, vocês que estão no YouTube da CBN Campinas, no canal da CBN Campinas, para vocês concorrerem à camisa, tanto de Ponte quanto de Guarani, vocês precisam se inscrever e mandar mensagem, que ainda dá tempo, no YouTube de esportes da Rádio CBN. Então digita lá no pesquisa, Esporte CBN Campinas, se inscreva no canal e deixe lá sua mensagem para qual time você quer participar aí do sorteio da camisa ou da Ponte ou do Guarani, beleza? A gente faz nesse paralelo, claro, para divulgar os dois canais, continua com a gente, mas o canal de esportes é o nosso novo canal de esportes, Esporte CBN Campinas, você acha lá no Buscar, já se inscreve no canal, já deixa o seu like e vem participando aqui com a gente nas transmissões. Manda pra cá sua mensagem, a gente, claro, vai passar ao vivo, quer saber demais a sua opinião, né, ouvinte? O que você tá vendo desse time da Ponte, igual o Luca? Deu a intenção que vai ser muito difícil pra você. Vai ser muito difícil, tem solução. O que a Ponte tem que fazer pra pelo menos ficar na Série B do Campeonato Brasileiro, que eu acredito muito que seja aí o desafio da Ponte Preta.
6 horas e 44 minutos, lembrando também a você que daqui a pouquinho às 7 horas tem bola rolando, Atlético Mineiro e Santos no comando do timaço com Vinícius Moura, então fica com a gente, tem Série B, Série A do Campeonato Brasileiro, o Corinthians já venceu por 2-0, o CRB venceu por 1-0 Série B, tem Operário e Bahia jogando, a gente acompanhando aqui, tá 0-0, agora direto e reto, a gente vai para o craque do jogo. Daqui a pouquinho, craque? Daqui a pouquinho, craque. A gente vai fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo então. Então aí a gente volta com o craque do jogo, vê certinho se a Adri já se instalou lá na sala de imprensa. A gente consegue pelo menos ouvir uma pergunta e uma resposta do técnico Ali dos Anjos, ou quem falará com a imprensa. Claro, mais debate com Gabi, Cabelinha também. Então fica com a gente. Futebol CBN, aqui tem jogo. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping, Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciaatletica.com.br. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Londrina. Central da Bola. Léo Tonin. 3 horas e 47 minutos. Agora sim, seguimos aqui ao vivo nos 99.1, no youtube.com/CBN Campinas e também no youtube.com/EsporteCBN Campinas. Você consegue lá no buscar, colocar EsporteCBN Campinas, se inscreva no nosso canal e concorra na próxima quinta-feira. Deixa lá o seu nome. Léo, sou torcedor de tal time. Léo, torço pra tal time. Quinta-feira tem sorteios aí de 2 camisetas, né? De Ponte e também de Guarani. Claro, durante o campeonato, durante as nossas jornadas, a gente vai ter muito mais pra você ligadinho aqui na Rádio CBN Campinas. Daqui a pouquinho a gente já vai aqui com o quadro, então bora direto e reto, vamos agora para o craque do jogo. O craque do jogo. Craque do jogo, 6 horas e 48 minutos, eu começo contigo, Cabelinha. Tem certeza que vai começar comigo? Começa com o Gabi, que ele enxerga melhor o jogo do que eu. Tá difícil esse negócio. Ele é um meio difícil, hein? Difícil o jogo hoje, hein? Não, se a gente for escolher o melhor do jogo, eu vou falar pra você que nem do Londrina eu vi o melhor do jogo. Nem da Londrina eu vi. Vamos dar pro Luca, que fez o gol. Uma menção aí pelo Kaique França, que fez uma boa defesa no primeiro tempo, mas no segundo tempo, na bola nem chegou, quando chegou entrou. Luca, artilheiro. Luca aí, artilheiro, um voto, capitão do time um pouco cabisbaixo, hein? Tem que levantar a poeira aí, tem que colocar o riscão no chão e ir pra cima do Cruzeiro. Cabelinha, aproveitando o ensejo aí, agradecendo, parabéns por mais uma jornada. Teve gols, não teve vitória da Macaca, mas quem sabe aí na próxima quinta-feira, Macaca conseguindo mais 3 pontos. Bom retorno, bom restinho de final de semana. Um grande abraço, até a próxima, viu, Cabelinha? Muito obrigado, grande abraço pra você também, a todos que acompanham a CBN Campinas. Bom final de semana, amanhã tem jogo. Boa jornada pra galera amanhã. Júlio Nascimento, na casinha. Tchau, abraço. Boa, é isso mesmo. Amanhã tem Guarani fora de casa diante do Novo Horizontino. Estarei presente também, meus amigos. Depois do pastelzinho, estarei
confere aqui na Rádio CBN Campinas. Também vou dar um pulinho lá na sala de imprensa. Alô, Adriana Almeida na escuta pra você. Quem é o craque da partida de hoje? Oi, Léo. Eu vou votar também no Luca, né? Eu acho que pelo gol, porque não houve um jogador da Ponte Preta realmente que me enchesse os olhos hoje para elogiar e que merecesse ser o craque. O Luca, então, pelo gol e pela liderança. Bota aí, mais um voto pro Luca e pela liderança, Adri, acompanhando ali o início da entrevista coletiva. A gente vai no paralelo daqui a pouquinho, lembrando, tem Atlético Mineiro e Santos a partir das 19 horas com Vinícius Moura. E vou passar da sala de imprensa para a cabine mais vigiada desse Brasil. Não estou falando do Big Brother, estou falando da cabine da Rádio CBN Campinas. Gabi Castro, para você, o craque da partida de hoje. Vamos lá, vou dar uma menção honrosa para o Luca. Uma menção honrosa para o Kaique França, o goleiro pontepretano. Mas meu craque do jogo, ele entrou e mudou o jogo, Léo Toninho. E mudou a favor do Londrina. Matheus Lucas, o camisa 7, ele puxou um contra-ataque perigoso. Ele fez o primeiro gol do Londrina, teve participação importante no segundo. Então, por isso, Matheus Lucas, camisa 7 do Londrina. A Ponte perdeu hoje porque ele entrou e entrou muito bem. Então, o 7 do Londrina. Tá aí, então, 7 para o camisa 7 do Londrina como craque da partida de hoje. Menções aí para Lucas, Luca e também o Kaique França. Momento complicado, hein, Macaquinha? Levanta a cabeça, força aí com o torcedor. Quinta-feira tem Cruzeiro e Ponte também ao vivo aqui na Rádio CBN Campinas. Portanto, aí Luca e também Matheus Lucas sendo aí os escolhidos como os craques da partida de hoje. Lembrando que seguimos ao vivo, hein? Seguimos ao vivo, a gente tá nesse paralelo, né? A gente tem que entregar pra rede Atlético Mineiro e Santos daqui a pouquinho com o Vinícius Moura, mas a gente também queria escutar, vamos ver se a gente consegue fazer esse relacionado, esse vínculo aí, um pouquinho da opinião do técnico Hélio dos Anjos, mas daí já escolhemos o craque da partida de hoje, agora a gente vai pro comentário do jogo com o Gabi Castro. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Tá aí, Gabi, pra você, comentário do jogo, né? A gente falou do primeiro tempo da Ponte, do segundo, que tirar dessa derrota diante do Cruzeiro, não é uma derrota que faz com que o time realmente não tenha mais solução, até porque o bom da vida é que amanhã é outro dia, né, Gabi? Mas aí no outro dia tem o Cruzeiro fora de casa, que é líder da competição, hein? Ô, Léo, e quem acompanha a nossa jornada desde o início, eu falei antes da partida começar que se a Ponte vencesse, não era uma partida ainda de afirmação, de falar que a Ponte estava fora da zona de rebaixamento, justamente pela limitação da equipe. Então, se com a vitória eu não afirmaria isso, com a derrota eu acho que mostra que o caminho é muito longo que a Ponte tem pela frente. Duas coisas diferentes que nós precisamos pontuar. A primeira é péssima arbitragem, então eu acho que uma atuação muito ruim, eu acho que chegou a interferir, acho que os jogadores da Ponte perderam a cabeça em determinado momento e isso acabou afetando, então algumas inversões, alguma demora para ter a tomada de decisão e isso acabou influenciando. Esse é um ponto, então acho que a arbitragem teve um fator importante nesse quesito de tirar os jogadores da Ponte um pouco do foco. Agora, a gente não pode deixar de pontuar aqui da limitação técnica. Então é uma equipe que teve vontade, é uma equipe que correu. Quando o Danilo Gomes estava em campo, ele fez as suas jogadas. Quando o Chaporã entrou, ele demonstrou muita vontade. Agora falta qualidade, falta criatividade. Para você balançar as redes, você precisa que a bola chegue em qualidade para o Luca. Você chega com essa bola em qualidade para o Danilo Gomes. E isso não aconteceu. Então, isso é um problema. Você faz um duelo decisivo contra o Londrina, em casa, um confronto direto, é uma vitória que deveria acontecer, e a Ponte chuta 2 bolas ao gol, durante os 90 minutos, foram 2 bolas ao gol, então assim, você tem um problema muito grande de criatividade do setor ofensivo pontepretano, que o técnico Hélio dos Anjos não consegue corrigir através dos treinamentos, então isso deixa um sinal de alerta ligado. É uma equipe que ela tem vontade, que ela tem até que força, então ela consegue em determinado momento imprimir o seu ritmo, ela tinha mais posse de bola, só que ela rondava a área do Londrina, você ronda e não finaliza.
O Matheus Nogueira, o Cabelo não gritou o nome dele uma vez. Quando gritou foi quando o Luca fez o gol. Ele foi buscar a bola no fundo das redes. E no finalzinho, na base da vontade, dessa força que eu tô citando, por pouco o Fecim não acerta um belo chute. Mas é muito pouco. Se você for analisar os mais de 100 minutos, é muito pouco. É mais na base da vontade, do bate-rebate, de uma jogada que acontece ali na lateral de uma falha defensiva, do que propriamente mérito de uma construção de jogada. Então isso é um problema. Eu acho que são dois fatores que precisam ser analisados. Hoje teve a influência da arbitragem, mas não só isso, a gente não pode deixar de citar mais uma partida ruim da Ponte. Então é uma oscilação muito grande. Ela faz um bom primeiro tempo contra o Ituano, caiu de rendimento, por pouco não sofreu o empate. Ela faz até que um bom primeiro tempo diante do Londrina, cai no segundo tempo, e aí atrás do marcador, jogando em casa, o Londrina, com o seu sistema defensivo que estava segurando a equipe da Ponte, puxou o contra-ataque com o Matheus Lucas e conseguiu abrir o marcador. Depois, a base da vontade, da raça, a Ponte tentou, deixou espaço, 2 jogadores expulsos, o Londrina faz 2-0, aí ficou muito complicado, até que num lançamento pro Igor Formiga, que entrou bem nos primeiros 15 minutos, depois caiu de rendimento com toda a equipe, demonstrando o nervosismo, a Ponte diminuiu, e aí nos últimos minutos, na base da vontade, da raça, da determinação, a Ponte buscou esse gol, mas ficou nisso. A vitória é justa do Londrina, é uma vitória justa, uma equipe mais organizada, demonstrou isso durante os 90 minutos, ou mais do que isso. Então a Ponte tem um longo caminho pela frente, tem uma parada complicadíssima agora contra o Cruzeiro, sem o Luca, que é a referência dentro e fora de campo, é o capitão, é a referência, é o jogador que todo mundo busca dentro de campo. Não vai ter contra o Cruzeiro, vai ter pouco tempo o Hélio dos Anjos, que também foi expulso e não vai estar no banco de reservas. Então a Ponte tem um problemão pela frente, porque ela tem muitos problemas, e esses problemas serão carregados para este duelo contra o Cruzeiro na próxima quinta-feira, no feriado, um jogo que vai ser à tarde. Então é um cenário muito ruim para a Ponte durante essa semana. Vai ter que quebrar a cabeça para tornar de novo um emocional, porque é um estádio que vai estar lotado, é um Mineirão que vai estar cheio, é um Cruzeiro que é líder da competição, que vai ter um duelo complicado contra o Vasco amanhã. A gente não sabe, dependendo do que acontecer, vai chegar, entre aspas, com uma certa pressão, com a obrigação de vencer a Ponte. Então é um caminho difícil que a Ponte tem pela frente, e o Hélio dos Anjos vai ter que se virar para encontrar uma forma de se fechar e conseguir sair no contra-ataque lá em BH. Tá aí o Gabi, vai precisar rebolar um pouquinho, Macaca. Quinta-feira, com transmissão da Rádio CBN Campinas, Cruzeiro e Ponte Preta, Gabi Castro com um comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Seis horas e 57 minutos, hein? Daqui a pouquinho a gente já entrega pra rede, porque tem Série A do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Santos no comando de Vinícius Moura. Dri, a gente, claro, vai no paralelo, vai repercutir tudo o que o técnico Hélio dos Anjos for dizer daqui a pouquinho. Claro que pode ser que ele não entre por agora, mas de qualquer forma, um destaque final, né, Dri? Aproveitando também, te agradecendo e te parabenizando pela jornada. Dessa vez não deu pra Macaquinha, mas é riscão no chão. Nosso trabalho a gente tentou fazer da melhor maneira possível para entregar ao ouvinte qualidade, informação e muito dinamismo. Super parabéns, bom descanso aí no final de semana para a próxima. Tem um pouquinho de Hélio? Acho que tem Hélio na linha. De tudo, desestabilizou totalmente. Nós ficamos desestabilizados com a arbitragem, inclusive a minha. O que eu não suporto são os famosos quarto ato. Esse quarto ato que fica aqui, eu acredito que ele deve ter apitado no máximo sub-15, sub-17. Né? Eu fui reclamar na mesa, que fica parecendo que o árbitro está vindo aqui apitar um jogo da Ponte Preta, um filiado da Federação Paulista, parecendo que nós somos a Federação Paranaense e eles, a Federação Paulista, jogando aqui. Aí o rapaz do Londrina achou que eu estava falando do Londrina, me ofendeu. E, consequência disso,
é que o quarto ato escutou o que eu estava falando, podia chegar para o juiz e falar, não, o professor não falou, não mexeu com ninguém do banco. Não, expulsa, que quem me expulsou foi o quarto ato. Tá entendendo? Então, desarticulamos no aspecto emocional, com a arbitragem problemática, apesar que nós erramos, né? Você não pode ser expulso com o jogador indo para o fundo, você com cartão amarelo, com ótima recuperação, porque o Thiago tem excelente recuperação, e ali nós morremos numa bola parada. Eu estou assim, para não falar a palavra mais agressiva, eu estou louco, porque nós não podemos tomar tanto gol de bola parada. Não pode tomar tantos gols assim de bola parada. O começo da entrevista coletiva a gente vai repercutir durante a semana. Um grande abraço pra Adriana. Posições. Isso mesmo, posições. Um grande abraço pra Adri, um abraço pro Gabi também, Bolachinha Naldo. Lembrando, a bola rola pra Atlético Mineiro Santos no comando de Vinícius Moura. E amanhã tem Guarani em campo. Amanhã tem Novo Horizontino e Bugre a partir das 11 horas com todas as emoções, todas as informações e mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um grande abraço e fiquem agora com Atlético Mineiro e Santos aqui na Rádio CBN Campinas. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Atlético Santos. Vinícius Moura. De primeiro, paraguaio aciona no jogo Hever.